No futuro, quando o mundo humano e o portal da dimensão do mundo dos jogos se conectaram naquele momento, muitos tipos diferentes de dungeons começaram a aparecer na Terra, e muitos monstros também começaram a invadir o mundo dos humanos. Enquanto isso, uma parte do corpo humano começou a mudar, e com a ajuda do sistema que eles despertaram como jogadores, eles obtiveram poder para lutar com os monstros. Enquanto isso, uma parte do corpo humano começou a mudar, e com a ajuda do sistema que eles despertaram como jogadores, eles obtiveram poder de lutar com os monstros das dungeons. Aqueles a quem foi dado o poder pelo sistema, tornaram-se gananciosos e roubaram os recursos das dungeons. Como os humanos estavam viciados em roubar os recursos da dungeons, surgiram as dungeons do abismo, e um demônio que tem um poder que excede o poder humano, o imortal Rei Lord Adisalai. Para derrotar Adisalai e atacar a dungeon do abismo, foi preciso a liderança do jogador Liu Yin, e a equipe de ataque mais forte. O Rei Imortal, Adisalai, possui um nível que é impossível de saber. Enquanto eles se preparam, o mesmo em pensamento só consegue pensar em matar. Adisalai ordena a todos que não deixem nenhum vivo, e assim começou a batalha. Adisalai mata vários humanos, e enquanto eles conseguem derrotar os humanos facilmente, Adisalai fala que eles são um bando de lixo muito fraco, mas de repente ele sente algo, e 2 monstros são mortos pelo ataque de um humano poderoso. Adisalai pergunta se ele veio para morrer, e Liu Yin responde que, como esperado do chefe de um abismo, os jogadores normais não são páreos para ele. Liu Yin fala para Adisalai se preparar para receber o julgamento da justiça. Adisalai fala que não dá a mínima para a justiça do homem e o pede para se preparar para morrer. Então os dois avançam um contra o outro, uma batalha de velocidade e força acontecia. Liu Yin é surpreendido pelo ataque de Adisalai e acaba sofrendo alguns danos com o impacto. Adisalai fala que ele é um lixo, o olhando fixamente, e se preparando para dar o golpe final. Mas é interrompido por um humano que ordena que ele pare, ou perguntando se ele se importa com a vida do seu povo. E Adisalai fica surpreso com a pergunta. O humano fala que o povo dele está agora nas mãos deles, e se ele não parar, os humanos vão matar todos. E Adisalai sofre um golpe surpresa de Liu Yin. Adisalai fala que isso é o que ele chama de justiça, usar os membros da família do inimigo como ameaça. E Liu Yin responde que está apenas usando razoavelmente o cenário da dungeon, batalha de vida ou morte. Mesmo uma leve hesitação causará a morte dele, e a vitória de Liu Yin. Adisalai furioso grita que todos são bastardos desprezíveis, e eles são uma piada. Ele começa a emanar uma enorme quantidade de energia, enquanto Liu Yin pergunta o que ele está fazendo. Adisalai fala que o humano morrerá com ele, e assim uma enorme explosão acontece e os dois são atingidos. A morte do chefe do abismo foi bem sucedida, e tudo finalmente chegou ao fim. Com a morte de Adisalai, tudo parecia ter acabado, mas a história sobre Adisalai ainda não terminou. 10 anos depois dungeon, área de enterro, vemos um grupo de humanos preparados para entrar na dungeon. A líder pede para que todos ouçam as suas ordens. Ela fala que eles precisam limpar esta dungeon, e eles precisam manter a formação e não se separar. Algo vem na direção de um dos aventureiros, o esmagando. Era um monstro que apareceu para enfrentar o grupo. O monstro se chama Monstro da Satura, e um membro do grupo pede para todos tomarem cuidado, enquanto a maioria fica apavorado. O monstro se prepara para atacar novamente, enquanto eles se esquivam dos ataques e tentam manter distância. Ele acaba ferindo mais pessoas. A líder em pensamento fala que eles acabaram de entrar na dungeon. Eles não podem ter tantas pessoas morrendo ali, e parece que eles só podem lutar de frente. Ela aponta para os rapazes que estavam atrás do grupo, chamando-o de lixo, e ordena que ele atraia os monstros. Um deles responde que isso não faz parte do combinado, eles só são responsáveis pela coleta de materiais. Eles são todos jogadores de baixo nível, e essa é a primeira vez que eles entram em uma dungeon. Eles não têm nem mesmo capacidade de combate. Um dos homens manda ele se calar, e pergunta quem mais ele acha que traria um punhado de novatos para uma dungeon de tão alto nível, e manda ele fazer o que foi pedido pela líder. E se alguém se atrever a escapar, ele matará. O garoto corre para atrair os monstros, enquanto em pensamento ele fala que todos são bastardos. Eles estão claramente os usando como isca, mas essa também pode ser a chance dele aumentar o seu nível. A recompensa por matar um monstro de elite é enorme, mas ele se pergunta como poderia lidar com esse tipo de monstro. O monstro segue atacando os aventureiros, derrotando vários, e a líder fala que sacrificar essas pessoas inúteis diminuirá a vitalidade do monstro, e então ela vai dar o último golpe e receber a maior parte do XP. O garoto segue
chamando a atenção do monstro, com sua espada em mãos. Ele fala em pensamento que pelo bem de Xiao, ele tem que sobreviver e voltar. Ele se lembra do monstro da Satura. Há uma introdução dele no livro de monstros. Mesmo tendo alta HP e defesa, o que ele precisa fazer é atacar seus pontos fracos, as partes saturadas, e ele pode facilmente o matar. Ele encontra rapidamente o ponto fraco. Enquanto ele avança contra o monstro, ele pergunta se Xiao consegue o ver, e fala que vai conseguir voltar vivo, mas é atingido por um golpe da líder fatalmente. A mesma fala que o pirralho com certeza gosta de fazer coisas desnecessárias, e pergunta como ele ousou bloquear a visão dela, e manda ele morrer logo. O garoto em pensamento fala que ele não pode morrer ali, ele prometeu a sua irmã, e ela ainda está esperando por ele, e por isso ele precisa voltar vivo. E então o monstro golpeia ele com toda a sua força, e assim finaliza o jovem. Mas uma luz brilha no local, e entra no corpo morto do jovem. Todos ficam se perguntando o que está acontecendo. O coração do rapaz volta a bater, e ele se levanta. A líder em pensamento pergunta como aquela criança ainda está viva depois do ataque daquele monstro, e fala que ele não é apenas um lixeiro. O jovem fala que nunca pensou que a recuperação da alma levasse tanto tempo, e ele renasceu na terra e no corpo desse jogador, e o físico desse corpo é muito fraco que ele tem sorte de ser usado como o seu recipiente, mas isso não importa, ele ainda é utilizável. E nota que o monstro estava prestes a atacá-lo. Ele com apenas um golpe derrota a criatura, ganhando 2000 pontos de experiência, subindo para o nível 5, e em pensamento ele fala que esse lixo se atreveu a atacá-lo, e veio até esse local só para o dar XP. Todos ficam surpresos pelo instaquio do rapaz, e se perguntam se ele não era apenas um lixo de nível 3. A líder em pensamento fala que aquele era um monstro de elite de nível 10, e se pergunta que tipo de trapaça ele usou. Ou deve ser porque o HP do monstro da Satura já tinha sido reduzido em muito, mas isso não importa. O garoto roubou a XP dela. O rapaz olha o status e se pergunta o que é esse sistema de notificação. Ele fala que subiu até o nível 5, isso significa que se tornou mais forte, o que também significa que quanto mais alto melhor. Ele fala que então esse é o sistema único do jogador. Tem muitas funções e vai demorar bastante para ele entender completamente, e fala que a espera de 10 anos para recuperar a sua alma não foi um desperdício, e este dia finalmente chegou. A de Salai fala que primeiro ele vai evoluir, pedindo para apenas aguardarem, pois ele retornou. O grupo segue lutando contra os monstros. Um deles bloqueia o ataque de uma criatura, mas algo passa rápido e finalizando a criatura com um golpe. Era a de Salai. O sistema alerta que ele matou um mago esqueleto e recebeu 5 pontos de conquista. Ele fala que mesmo que ele tenha o sistema dos jogadores, e tenha desbloqueado o painel do chefão, ele não trouxe benefícios ou aumento no status. Pelo contrário, ele só trouxe vários efeitos negativos. Agora, ele não pode nem mesmo ganhar XP matando monstros, então também não pode evoluir mais. Ele está preso no nível 5 há um bom tempo. Mas ele conseguiu esses pontos de conquista, algum número estranho que vem dos monstros mortos por ele. Ele fala que pode usar esses pontos para desbloquear habilidades e autoridades, mas ele não tem pontos o suficiente para desbloquear algo agora. Por ora sua única habilidade é os Olhos do Conquistador, uma passiva, que permite a ele ver o nível e o trabalho de seus oponentes. Ele analisa a situação e chega na conclusão que ele precisa limpar todo o lugar para obter mais pontos de conquistas. Ele fala que planejava matar todos os jogadores, mas com a sua força atual, será difícil, especialmente a líder. O nível dela é muito acima do dele, e parece que ela tem algo contra ele desde o começo. A líder se chama Andilia, nível 20 e seu trabalho é arqueira. Ele segue falando em pensamento que ela também matou o antigo dono desse corpo. Ele precisa ser cuidadoso perto dela, e não pode deixar com que ela descubra as suas intenções. Ele se aproxima da líder com uma poção na mão, falando para ela que é uma poção de poder mágico, pedindo para ela tomar. Ela pega a poção rapidamente de sua mão. Em pensamento ele fala que depois de ganhar mais pontos de conquistas, ele vai matá-la. Andilia em pensamento se pergunta se aquela flecha não o matou, e será que ele escondeu suas habilidades de combate. Logo será a hora deles enfrentarem o chefão dessa raid, e ele ainda é útil. Ela diz que vai mantê-lo vivo por enquanto. E algo aparece. Era uma chama azul. Um dos homens do grupo pergunta o que é aquela chama e de onde ela veio. A de Salai sorri olhando a chama. Ele fala que entendeu. Então o Lorde daquela dungeon é aquele bastardo. As chamas ficam mais intensas e algo aparece. O sistema de Salai alerta que o dragão esqueleto demoníaco nível 20 apareceu. A líder grita pedindo para eles manterem a formação e trabalharem juntos. Assim eles conseguiram derrotar o chefão e vencer. A de Salai corre para longe, falando que lutar pelo que, se eles querem morrer devem fazer isso sozinho. Ele tá fora.
Andilia fala que ele é um bastardo, falando que depois deles derrotarem o chefe, ele será o próximo. O grupo luta contra o chefe, eles causam bastante dano no monstro, e Salai escondido fala que finalmente está quase na hora dele fazer a sua triunfal chegada. Um dos homens grita para eles matarem aquela coisa. O núcleo dela está completamente exposto agora, mas os guerreiros começam a arder em chamas. A líder grita se combate corpo a corpo não funciona. Eles precisam usar ataques de longa distância. Andilia fala surpresa que ele também é imune a ataques à distância, mas sequer eles podem chegar perto dele também. Salai fala que parece que é a vez dele agora. Ele avança contra o monstro. A líder fala que ele é idiota, veio apenas para morrer, que seja agora queimado. Salai ataca o monstro. Andilia pergunta o que está acontecendo, e por que ele ainda está bem. Salai fala que eles são um bando de idiotas. O dragão de ossos demoníaco expõe seu núcleo no segundo estágio, mas aquilo não passa de uma armadilha, e eles caíram nela desde o início desta batalha. No primeiro estágio, ele irá espalhar suas chamas que irão dar buffs nos jogadores. Ele continuará aumentando infinitamente durante a luta. Depois, no segundo estágio, seu núcleo irá espalhar outro tipo de chama, que irá reagir com os jogadores bufados e irão queimá-los completamente. Então, a melhor estratégia é sair de perto durante o primeiro estágio e esperar pelo segundo estágio. E ele pula contra o núcleo do dragão, enfiando sua espada nele, enquanto fala que assim, você pode matá-lo facilmente. E Salai derrota o monstro, falando que ele se lembra de matá-los várias vezes quando era mais jovem, e perguntando se esse tipo de monstro de baixo nível serve como chefão. Ele recebe 100 pontos de conquista. Salai pensativo fala que agora ele está cheio de pontos e finalmente pode desbloquear algo, e um alerta do sistema aparece para ele. Os pontos de conquista necessários foram coletados. Desbloquear uma nova autoridade, Dungeon vinculada, e pergunta se ele deseja vincular a masmorra atual. Ele confirma, e fala que não esperava por isso. Tem muitas habilidades ocultadas depois dele se vincular com essa dungeon, e alguns ataques vêm na direção dele. A líder fala que ele finalmente foi morto, pelas mãos dela. Ele é inocente que sequer se atreveu a lutar com ela, e fala ao grupo que o chefão foi derrotado, e eles precisam prosseguir com o plano, desbloqueando a dungeon secreta. Eles devem ser rápidos. Os rapazes começam a matar todos os outros, enquanto a líder fala que eles precisam usar os mortos como oferendas. Um deles fala para a líder que não deseja mais a recompensa, pedindo para ela o poupar. A líder pergunta se ele está maluco pedindo para ser poupado. De acordo com as informações, para liberar a dungeon secreta é necessário um certo número de mortes de jogadores, e ela finaliza o rapaz, falando que ela tem que cumprir a missão que foi dada pelo Lorde, senão ela será sentenciada. E ela já ofereceu tantas vidas, e ainda assim a dungeon oculta não abriu, e pergunta se isso ainda não era o suficiente. Algo vem rapidamente na direção deles. Era Salai, que parte ao meio um dos rapazes do grupo, e a líder surpresa o olha. O sistema notifica, falando que ele matou um jogador e obteve 800 de XP. Salai fala que agora ele entende, é por isso que matar monstros não estava o dando XP, como um chefão. Seu XP só sobe se ele matar jogadores. A líder pergunta como ele está vivo, e qual é o nível dele. E surpresa por ele ter sobrevivido ao seu ataque, ela ativa a habilidade. Análise ativada, ela fala que com a sua habilidade para ver o verdadeiro nível e trabalho, ele é apenas um nível 5 e o trabalho dele é de um simples guerreiro. Ela fala que é impossível. O nome dele é Zoukin, nível 5 e trabalho dele é de guerreiro. Ela fala que entendeu, ele é só um jogador com status melhorado, e pede para que não tenham medo dele. Todos precisam atacar juntos e matá-lo. Ele é apenas um nível 5, e é só um guerreiro simplório. Um guerreiro chamado Luren fala para ela deixar com ele. Um guerreiro de nível 5 agindo todo arrogante assim. Ele avança contra Zoukin, ele ergue sua mão e usa uma habilidade para ferir o rapaz. Luren, em pensamento fala que aquilo era magia com atributos de raios, todo o seu corpo está paralisado. E Zoukin avança contra o homem o cortando, e ele em pensamento fala que esse homem é apenas um guerreiro, ele não deveria ser capaz de usar magia. Luren em pensamento fala que ele é um falso guerreiro, seu verdadeiro trabalho é do tipo mágico, e nessa distância assim, ele não será capaz de resistir a um ataque de um guerreiro, mas Zoukin segura a arma do mesmo, e Luren em pensamento fala que isso é impossível, um mago segurando seu ataque com uma mão só. E Zoukin finaliza com sua espada. O sistema notifica, falando que matou um jogador e obteve 1000 de XP. A líder se pergunta qual é o trabalho dele. A sua força está acima de um guerreiro de nível 10, e será que ele é um guerreiro mágico? Zoukin ou melhor a de Salai fala para eles sentirem o medo e o desespero. Tanto XP assim, ele acha que vai tentar usar sua nova habilidade.
A líder ordena que eles ataquem juntos. Os dois que avançam falam que só precisam cooperar e vão vencer o Zouking. Zouking em pensamento fala que depois dele se vincular com a Dungeon, ele obteve novos buffs. Suas habilidades passivas são: Esgrima nível 1, Magia nível 1, Encantamento físico nível 2 e Inimigo dos Mortos nível 5. E ele pode gastar seus pontos de conquistas para aprender as habilidades dos monstros. Ele desvia facilmente dos ataques enquanto fala. Ele gastou 200 pontos para se vincular à Dungeon, e ele usou 50 pontos para desbloquear o relâmpago. Isso o deixou com somente 50 pontos. Ele escapa facilmente das investidas, e volta a falar que a diferença entre eles ainda é bem grande, e ele ainda está sozinho contra vários deles. Assim será difícil de derrotar todos. Ele precisa usar seus pontos restantes sabiamente, e se pergunta se será que tem alguma habilidade que pode o ajudar nessa situação. Ele nota que tem uma habilidade bem interessante. Ele se pergunta se tinha uma habilidade desse tipo. Isso é ótimo, e só precisa de 50 pontos. Então ele escolhe desbloquear a invocação de monstros. A líder o surpreende com um ataque o mandando morrer. Ele é atingido pela líder e voa para longe. Ela fala que acabou com um dos braços dele, e agora vão ver como ele irá lutar. Zouking fala que a líder fala demais. Ele sequer precisa lutar contra ela, e um dos aliados da mulher recebe um golpe na cabeça. Eles se perguntam o que está acontecendo, e por que tem tantos feitiços vindo na direção deles, e perguntam se tem mais alguém nessa dungeon. Um deles fala que esses ataques são bem familiares. O outro com medo se pergunta se isso é um mago esqueleto, e eles falam que já tinham matado esses monstros antes. Até mesmo um monstro sutura estava ali. A líder com medo se pergunta como eles voltaram à vida, e agora eles estão lutando de maneira coordenada. É como se alguém estivesse no controle deles. Ela fala que os monstros estão se juntando atrás dele, e pergunta se ele está fazendo isso de propósito. Eles perguntam como ele poderia controlar monstros das dungeons, e ele responde falando que não devem ter pensado que ele controlaria todos esses monstros, mas o cooldown dessa habilidade é bem longo, e os monstros só podem ser usados na dungeon vinculada. A líder fala que ele é um bastardo e tem uma habilidade muito poderosa. A líder pega um item, falando que ele só pode ser usado uma vez. Ela planejava usá-lo esse item de rank histórico com o chefão da dungeon secreta. Ela utiliza o item, e o Zouking se pergunta que som era aquele. Ele fala que a flauta é um item especial, e algo vem em uma grande velocidade atacando as invocações de Zouking. A líder fala que esse item é de rank histórico, que o líder do clã deu a ela, e os monstros dele são fracos comparados aos dela. E Zouking pergunta se ela acha mesmo que ele só consegue controlar apenas esses monstros fracos. E de repente o dragão aparece, deixando todos espantados. Ele grita que ela o subestima demais. Ela impressionada fala que esse é o dragão de ossos demoníaco. Ela pergunta se ele pode controlar até mesmo o chefão, caindo de joelhos ou olhando. Ela fala para ele não ficar muito confiante. Se ele matá-la, ele vai morrer. Ele pergunta se irá morrer, dizendo que deseja ouvir. A líder fala que eles vieram aqui sob a ordem direta do Lord Stoker, líder da guilda de sangue. Ele está atrás de um equipamento na dungeon secreta. Ele está acima do nível 40. Derrotar Zouking será como esmagar uma formiga para ele. Zouking responde perguntando se ela acha que ele liga para quem o chefe dela é. Se ele ousar entrar no seu caminho, o destino dele irá nada além da morte. E pergunta se essas são as últimas palavras dela. A líder tensa fala que sempre haverá pessoas mais fortes que ele, e o chefe dela tem conexões ainda mais poderosas. Ele é primo daquela pessoa que participou do assassinato de Lord Liu e pergunta se agora ele entendeu quão forte é um mestre e suas conexões. Zouking fala que ela não parece muito esperta, mas ele tem que admitir que ela é boa em irritar as pessoas, agora. E grita para o monstro matar ela. A mulher fica em choque com aquilo. O dragão derrota a mulher. A notificação aparece avisando que ele matou um jogador de alto nível, obtendo 5.000 de XP, e ele subiu para o nível 10. Zouking fala que depois de matar tantos jogadores de alto nível, ele foi capaz de obter mais XP que o normal, e o seu corpo é curado toda vez que ele sobe de nível. São ótimos benefícios. Zouking nota que algo estranho está acontecendo. Uma notificação de aviso aparece. O sistema alerta que o número de jogadores sacrificados já atingiu os requisitos necessários. Dungeon secreta foi desbloqueada. Zouking se pergunta se esse é o portão para a dungeon secreta. De acordo com as palavras da líder, parece que tem um equipamento raro lá dentro, e o aviso alerta que a dungeon é extremamente perigosa. Zouking fala que o sistema não reconhece o verdadeiro perigo ali, e ele é o mais perigoso ali, e todos os itens de lá serão dele. Uns minutos depois Zouking fala que seus equipamentos são ruins. Ele olha o status do seu peitoral. Ele fala que o dele é bem fraco, e ainda dá um debuff em seus atributos de agilidade. Ele vai trocar de equipamento antes de entrar.
Zhou King olha para os corpos dos jogadores e fala que eles sempre matam os monstros e pegam os lotes deles. E dessa vez será o contrário, ordenando os menores a retirarem tudo que eles têm e levar até Zhou King. Eles pegam todos os equipamentos dos jogadores. Ele fala que isso é ótimo. O sistema tem uma função de ilusão. Desse jeito, ele não será taxado de suspeito quando sair dali por usar os equipamentos dos outros. E o sistema vem com um inventário, assim ele pode guardar todos os seus itens nele. E isso é bem conveniente. O preparo foi finalizado. Agora ele vai entrar na dungeon secreta. Zhou King cruza o portal e entra em uma sala com enormes estátuas. Zhou King fala que esse castelo velho parece familiar para ele. E será que ele já esteve ali antes? E se lembra que naquele tempo, todo o seu território se tornou o que os jogadores chamam de dungeon instantânea por uma força misteriosa. E eles sofreram várias incursões desde então. Os monstros das dungeons são os mesmos monstros do seu mundo. Isso deve ter feito parte de seu mundo. E ele fala também que esse lugar não faz mais parte da sua dungeon vinculada. Então ele não pode invocar seus monstros. Os guardiões de pedra começam a se mover. Eles são da raça Golem, nível 40. Zhou King fala que isso era de se esperar, de uma dungeon secreta. Os monstros da entrada já são 30 níveis acima do dele. Eles se ajoelham na frente de Zhou King e ele fica sem entender o que está acontecendo. A porta se abre e ele fala que isso é um bem-vindo para ele. Ou tem algum tipo de armadilha lá dentro. Ele fala que os covardes morrem de fome enquanto os corajosos comem até ficar cheios. E quando foi que ele, a Desalai, ficou assustado? Ele parte em velocidade para dentro do castelo. Em pensamento ele fala que a prioridade dele é terminar o mais rápido possível e pegar o equipamento dali. Os monstros da entrada já eram de nível 40, ou seja, quanto mais ele entrar, mais forte eles serão. Vários monstros aparecem do nada, atacando Zhou King. Os monstros falam que eles, os humanos covardes, eles serão a comida deles. Os monstros são aranhas, reis, fantasmas e ghouls. Zhou King pergunta se todos são mortos-vivos, e se isso é uma brincadeira. Ele é especialista em matar monstros assim. Ele corta vários monstros, ganhando pontos de conquistas. Os monstros contra-atacam. Zhou King usa sua habilidade de choques derrotando o resto deles. Ele fala que essa passiva é muito boa, e ele não esperava ver monstros de nível baixo ali dentro. E essa dungeon secreta está sendo mais fácil do que ele pensou. Faz tempo desde que ele matou indiscriminadamente assim, mas com tantos pontos assim, tá na hora dele aprender habilidades novas. Ele desbloqueia a habilidade Bola de Fogo. Zhou King fala que isso será muito bom, e logo encontra uma sala fechada. Ele fala que ali deve ser a sala do chefão, e ele não faz ideia de quão forte ele é. Zhou King abre a porta e fica surpreso, falando que essa sala, e esse círculo mágico, e ele se lembra desse lugar. Ele mas é interrompido pelo sistema. Ele pede para o jogador oferecer seu próprio sangue para acordar o chefão e desafiá-lo. Zhou King corta a mão e derrama o sangue. Ele fala que ele realmente não quer acordar esse cara, mas talvez essa seja uma oportunidade. E ele fala que não há dúvidas, e ele não pode derrotá-la com seu eu atual. Aparecendo a rainha vampira Selene, raça vampiro, nível 40. Selene fala que ele, um humano sujo, ousou usar o sangue imundo para quebrar o selo dela feito pelo Lorde, se enfurecendo, continuando a falar que ainda tem mais algumas centenas de anos para a promessa com ele ser cumprida, e ordena que Zhou King pague por esse pecado com a vida. Zhou King utiliza uma de suas habilidades para atacar Selene, e em pensamento ele fala que primeiro vai ver o quão grande é a diferença entre ele e um demônio de nível 40. Mas Selene não recebe nenhum dano, ficando mais furiosa e fala que ele é um estúpido. Ele ousa tentar ferir ela com um ataque fraco desse. Selene usa uma de suas habilidades, surpreendendo Zhou King com um ataque pelas costas. Com o ataque, Zhou King é arremessado para longe. Ele acaba cuspindo sangue, e em pensamento ele fala que a diferença entre eles é muito grande. E Selene rapidamente chega até Zhou King atravessando a parede. Ela novamente ataca King, ou empurrando com sua força, e então arremessa ele novamente. Zhou King cai no chão ferido. Selene fala que faz muito tempo desde que ela bebeu sangue pela última vez. Zhou King sorri, enquanto ela pega o sangue dele, o mandando pagar pelo crime que cometeu. Mas Selene se assusta e pergunta se é possível. Mas Zhou King interrompe falando que os vampiros, ao consumir sangue, podem acessar as memórias do alvo, e parece que ela já sabe quem Zhou King realmente é. E ela responde que é claro. Mudando totalmente a personalidade, ela diz que ele é o Lorde Adesalai. Ela o abraça e fala que então foi ele que a libertou. Em pensamento, Adesalai fala que ela é tão irritante como sempre, e essa garota é completamente mimada. Ele explica que 200 anos atrás, Selene esteve o perseguindo, e isso o irritava bastante, mas por conta da relação amistosa dele com a raça dos vampiros, seria inconveniente matá-la diretamente. Ele enrolou ela fazendo uma promessa. A promessa foi deixar ela selada por bastante tempo, e quando Salai viesse libertá-la, ele
ele se casaria com ela. O motivo desse lugar ser tão familiar e os guardiões de pedra não terem o atacado é porque eram todos criações de Salai. É claro que ele ainda planejava deixar ela selada, mas já que ele está numa situação de emergência, não seria possível ele se dar a esse luxo. Salai fala para ela não chegar perto dele, e ela sugou o sangue dele, então já deve saber o porquê dele estar ali. Selene fala que sim, e furiosa pergunta como os humanos ousaram usar métodos sujos como aquele para matar o Lorde, e ela pede permissão para que ela faça uma vingança no nome dele. Salai fala que ela já sabe sobre os pensamentos dele em relação a ela, e que ele a selou de propósito, e pergunta se a mulher não tem nada a dizer. Selene fala que já sabe de tudo, e o abraçando novamente fala que sabe o suficiente, e ele é o Lorde Adesalai que ela ama. Salai fica surpreso e fala em pensamento que ela vai ser difícil de lidar, e de repente algo acontece com Salai, e o sistema alerta que o usuário foi infectado com o veneno do sangue da raça dos vampiros. Ele desbloqueou a árvore de habilidades da raça dos vampiros. Salai leva a mão até a cabeça e fala que acabou se esquecendo que os humanos podem ser infectados pelo veneno dos vampiros, e acabar se tornando um, mas, talvez isso seja bom para ele. Mesmo que a raça dos vampiros sejam mais fracas que a dos demônios, eles são mais fortes que os humanos. Salai destravou uma habilidade passiva a aprimoramento de vampiro nível 1. Selene pede para Salai ficar tranquilo, ela ajudará ele a matar os humanos. Salai em pensamento fala que mesmo Selene sendo chata, ela é sem dúvidas uma subordinada com quem ele pode contar. Com ela o ajudando, várias coisas podem ser resolvidas facilmente. Ele pergunta a Selene se ela tem algum equipamento de alto nível ali. Ele deseja saber se é verdade a existência dos equipamentos raros. Selene fica pensativa e fala que não tem nada do tipo ali, mas se lembra de algo e pede para ele esperar um pouco. Ela fala que vai voltar rápido. Um tempo depois ela retorna com algo nas mãos. Ela fala que não é um equipamento de alta classe, mas esse é o dote dela. Ela planejava entregá-lo assim que acordasse. É dito que ele foi feito pelo vampiro fundador, e Salai pergunta se ela realmente esperava por esse dia, e fala que isso não faz parte daquele equipamento super raro. Ele analisa as informações do traje. Esse é o traje do demônio de sangue, ele está no estágio 1, ele é um traje épico. Nível requerido para usá-lo: nenhum. Salai se pergunta se é um equipamento evolutivo, e nota que ele ainda vem como uma habilidade de invencibilidade. Isso é realmente um tesouro. Selene preocupada fala que não tem nada de especial nesse equipamento, e pergunta se ele não é apenas um conjunto ordinário de roupas, e talvez porque Salai se tornou um jogador, a perspectiva dele de ver as coisas são diferentes agora. Salai responde que como um jogador, ele pôde ver todas as habilidades e atributos que o equipamento possui, e está cada vez mais impressionado com as habilidades que os jogadores ganham. Mas agora que ele pertence à raça dos vampiros, ele pode usá-la, confirmando no sistema. E então o traje pula em Salai. Após colocar, ele fala que merece mesmo ser chamado de equipamento épico, apesar de que não é o mesmo equipamento que ele usava no passado. Agora, ele não só pegou um equipamento de primeira classe, mas também conseguiu uma poderosa subordinada de nível 40. Ele então coloca uma máscara no rosto e decide que chegou a hora de sair da dungeon, pois está interessado em ver como é o mundo dos humanos. Ambos caminham para a entrada da dungeon, e em pensamento Salai fala que mesmo sabendo quanto é recompensador, ele precisa planejar as coisas, já que o mundo dos jogadores pode ser bem perigoso. Ele vai precisar esconder a identidade e o poder. Com a força atual que possui, ele não consegue lidar com os poderes que tem, e já se passaram muitos anos, eles podem ter se tornado muito mais poderosos. Mas de repente Selene começa a gritar por conta de uma barreira que tinha no local. Salai fica surpreso, mas logo fala que ele foi descuidado, e acabou se esquecendo de algo muito importante. Para prevenir que ela não pudesse escapar desse lugar, ele especificamente adicionou uma barreira extra, então ela não pode sair no fim das contas. Mas para ele quebrar essa barreira, vai precisar da sua antiga arma, e ele não sabe onde ela está agora. Ela pode ter sido pega pelo jogador que o matou. Selene chama pelo Salai, mas ele responde que infelizmente a barreira não pode ser quebrada por ele agora. Assim que conseguir, ele volta para libertá-la. Selene fala que as costas do Salai está cheia de uma aura maligna, e vai esperar pelo retorno dele. Salai em pensamento fala para esquecer o que ele disse. Ele não vai deixar ela sair. E então o Salai deixa a dungeon. Ele fala que essa cena, com certeza faz com que ele sinta falta daqueles dias, quando ele costumava dominar os demônios e os monstros. Mas tem uma coisa que o deixa pensativo. Eles disseram a Salai que ele é um guerreiro de acordo com a profissão dele, e se pergunta se ele é um jogador com uma profissão. Ele finalmente acha as habilidades da sua profissão, mas como ele não usou nenhum ponto, vai desbloquear as habilidades de guerreiro.
guerreiro. Ele fala que é tudo realmente útil. Com essas habilidades de guerreiro, ele pôde facilmente esconder as verdadeiras habilidades que tem. Ele desbloqueou as habilidades: golpe destruidor de armadura, o grito de guerra, ataque de terraplanagem. Salah fala que está na hora dele sair dali, mas antes ele precisa transformar essas roupas nas antigas. Senão as pessoas vão suspeitar dele quando sair. Salah, um pouco empolgado, fala que o mundo dos jogadores será o alvo da sua vingança. Do lado de fora do portal, estava uma bagunça. Muitos aventureiros e reportes estavam ali. Um deles fala que essas dungeons de iniciantes têm algumas restrições de level. O outro responde que se ele pudesse entrar ali, ele poderia ter acabado com isso. Ele não esperava que aqueles itens estariam naquela dungeon. O outro aventureiro pede para o homem se acalmar. Acabou de acontecer uma mudança no portal, isso significa que alguém parece estar saindo. Salah sai do portal e pede para o sistema o fechar. O portal então se fecha e some. Todos ficam olhando para Salah e ele em pensamento fala que precisa fingir que essa dungeon foi completada, e felizmente ele pode controlar essa dungeon quando bem entender. Algumas pessoas começam a tirar fotos e falam que tem uma grande notícia. Na área de sepultamento da raid da masmorra, apenas um jogador sobreviveu. Um aventureiro para na frente de Salah e pergunta qual item ele conseguiu, pedindo que Salah venda para ele. O outro passa à frente e fala que ele também aceita materiais e garante o preço alto. Outro aventureiro parece bravo, perguntando quem é ele e onde está o pessoal dele. O homem furioso dá um soco no aventureiro que pedia para comprar os itens de Salah. Ele se aproxima, apontando para Salah e falando para ele não se atrever a sair dali, perguntando onde estão os outros e se ele pegou o item de dentro da dungeon. Salah fala que isso foi uma tragédia. Eles trabalharam duro depois de entrar, e também finalmente mataram o boss. Ele ainda não sabe em que ordem, mas a líder, ela liderou um grupo de pessoas e começou a matar outros jogadores. Eles apenas puderam resistir desesperadamente. Como resultado, todos morreram juntos. Ele foi o único poupado porque ele era muito fraco e estava se escondendo. O homem xinga Salah, mandando ele parar de agir como um idiota, e pergunta se isso na mão dele é equipamento ou não. Salah pergunta de que equipamento ele está falando, e segue falando que ele parece saber o que ia acontecer lá dentro, e poderia ser ele que ordenou a líder a massacrar todos lá dentro. O homem se enfurece e ataca Salah, mas quando ele iria acertar um soco em cheio no rosto do Salah, alguém manda Shang parar agora. Stockton se apresenta a Salah e fala que ele é o líder da guilda de sangue e pede perdão pelas ações desrespeitosas do subordinado dele. Ele fala para os homens irem embora, e pede para Salah não se fazer de bobo. Enquanto eles caminham indo embora, Shang fala que tem algo errado com aquele pirralho, e pergunta se Stockton vai deixar ele ir assim. O líder da guilda fala que existem regras e regulamentações nesse mundo, e também tem muitos olhos assistindo, além do grão-mestre da associação estar ali. Então, eles não vão tomar providência agora. Shang continua irritado, e fala que eles não podem deixar ele sair livre tão fácil assim. O líder fala que é claro que eles não vão deixar. Aquele bastardo não é simples. Ele pede para enviarem pessoas para investigar sobre o passado dele primeiro, e, se eles são aqueles que vão dar a pancada, então tem que ser uma pancada fatal. Eles não podem deixar nenhuma evidência ou provas para trás para que as pessoas usem contra eles. Salah fala que então o cabeça por trás do plano era aquela pessoa, além de que ele estava sorrindo, mas pelas costas ele trairia fácil. Salah precisa achar um jeito de acabar com ele quando estiver na hora. Um homem se aproxima de Salah e o chama. Ele se apresenta e fala que é o grão-mestre da associação de heróis, Lao Zhang. Ele fala que Salah acabou de sair dessa dungeon, e pede para ele cooperar com o grão-mestre para fazer o teste de level. Eles vão precisar para registrar as informações sobre o nível de Salah. Salah pergunta a ele sobre o teste de level, e em pensamento ele se pergunta se o grão-mestre não vai conseguir ver a identidade dele de boss. Ele também nota que o grão-mestre parece ser muito mais forte do que os outros. Salah fala que a associação de heróis com certeza tem escondido alguns talentos individuais. O grão-mestre termina de analisar Salah. Ele fala que ele é apenas level 10, ele aumentou o nível 5 vezes. É realmente inacreditável que ele tenha sobrevivido nessa dungeon sepultada. Salah fala que tem coisa ainda mais inacreditável. Ele apenas não só sobreviveu como também matou aquelas pessoas. O homem fala que Salah certamente tem um senso de humor, e Salah pergunta o que ele faria com ele se isso fosse verdade. O homem responde que eles grão-mestres cuidam das operações e da administração. Se tiver algum PK na dungeon, eles não iriam persegui-lo, e além disso, ele estava sozinho. Como ele matou tantos jogadores, e fala que já reportou para a associação que o level de Salah aumentou para 10, ele entrega a Salah um cartão de jogador, falando que agora ele pode ir para a associação e participar das missões de raid.
Salai segura o cartão. Fala que parece que dentro das dungeons pode ser considerado uma terra sem lei. Isso será muito bom para ele. Mas agora é hora dele completar o último desejo do corpo hospedeiro. E de acordo com as memórias desse corpo, ele tem uma irmã chamada Zhou Xiao Xiao. Sendo o único membro de sua família, Salai caminha em direção à casa onde ela está. Salai conta que quando eles eram pequenos eles foram abandonados pelos seus pais. Então eles realmente cuidam um do outro. Salai é um homem com rancores e gratidões desde que ocupou o corpo de Zhou Qin. A irmã dele se tornou irmã do Salai, e ele promete que vai protegê-la. Então ele finalmente chega no lugar. Salai ouve uma gritaria, e então fica pensativo. Uma garota fala que seu irmão vai trazer o dinheiro e ele com certeza vai voltar. Um dos homens fala que ele é apenas um mero guerreiro level 5, e pergunta o que ele tem para se gabar, quando ele é um boxeador level 15. Mesmo que ele volte vivo da dungeon, vender os materiais e equipamentos para fazer dinheiro, o interesse é muito maior do que ele pode pagar. E continua falando que o irmão dela é só um guerreiro level 5, ele nunca poderia sair vivo da dungeon e ele é apenas um lixo. Ele fala para a Xiao que a família dela apenas deixou essa casa, e manda ela sair dali. Essa casa agora será usada para pagar o débito. Salai entra na casa e fala que tem muitos. Os homens ficam surpresos de ver Zhou Qin. Salai conta quantos tem ali. Um dos homens fala que parece que ele realmente despertou como jogador, e ele vai quebrar o galho do jovem. Ele não vai moer Zhou Qin na porrada, e manda ele pegar a irmã e sair dali. O homem pergunta a ele o que está acontecendo. Então o Salai fala que está contando quanto de XP ele pode ter dessa vez, olhando para os homens enfurecido. Alguns segundos depois, o único homem que restou de pé fica surpreso pelo fato de Salai ter acabado de se tornar um jogador e ficar tão forte depois de sair da dungeon. Ele derrotou todos eles antes que o homem pudesse reagir. Ele grita chamando Zhou de irmão e pede perdão a ele, pedindo que ele os deixe ir. Eles se arrependem por fazer a irmãzinha dele chorar. Zhou pergunta a Xiao Xiao se ele deve matar todos eles, e Xiao fala que ela não acha que seja bom matar pessoas, então pede para ele deixar os homens irem. O homem agradece Xiao, e fala que de agora em diante ela é sua antepassada. Xiao mostra a língua a ele e fala que não é tão velha, pedindo para ele virar a próxima página. A partir de hoje ele será uma boa pessoa, e pede para ele não fazer mais bullying com ninguém. Salai em pensamento fala que é fácil para ele matar esses caras, porém é inevitável que ele teria que escapar de problemas, então por agora ele vai ficar quieto. Até mesmo os marginais local podem ser úteis para ele. Salai pergunta ao homem se eles conhecem o mercado negro. O homem fala que sim, é claro que sim, e pergunta se Zhou tem alguma ordem para ele, falando que ele é familiarizado com lugares como esses. Então o Salai abre seu inventário, tirando todos os equipamentos para fora, e explica ao homem que esses materiais e equipamentos ele conseguiu na Raid, e ordena que o homem venda todos no mercado negro para ele. O homem fica surpreso com a quantidade de equipamentos, perguntando como ele pegou tanto equipamento em uma única raid. Enquanto ele falava, Salai interrompe ele, falando que ele não deve fazer muitas perguntas e sim fazer o que ele acabou de mandar, ou então ele vai morrer. O homem leva ambas as mãos até a boca, e em pensamento fala que Salai é muito assustador, então é melhor não errar com ele. Salai fala para o homem não se preocupar, ele não vai tratá-lo mal, então, ele pode usar o dinheiro que ele conseguir para limpar o débito com os homens. O homem fala que vendendo essas coisas vai sobrar dinheiro. Depois que o débito for pago, ele vai tratar de dar todo o dinheiro que sobrar para Salai. Ele pegou muitas coisas em uma única raid, e pergunta se depois disso teria alguma chance dele continuar ajudando o jovem a vender essas coisas. Ele só vai pegar 5% do dinheiro pelo esforço. Salai responde que sim, mas o homem jamais poderá dizer que pegou essas coisas com ele, e pergunta se o homem entendeu. E em pensamento ele fala que pegar tantas coisas em uma raid, sem dúvida vai causar suspeitas. Seria mais conveniente fazer desse jeito. O homem responde que é claro, ele é o deus da prosperidade, e vão ter uma cooperação feliz. O homem então diz que está na hora deles irem. Quando os equipamentos forem vendidos, ele vai dar o dinheiro para Salai. E então Xiao bate na perna de Salai, e pergunta o motivo dele ter demorado tanto. Ela estava preocupada e pensou que ele tinha morrido. Salai suspira e faz carinho na garota, enquanto se desculpa por demorar tanto. Em pensamento ele fala que a menina não precisa se preocupar. Enquanto ele estiver aqui, ninguém poderá fazer bullying com ela e limpa as lágrimas da irmãzinha. Naquela noite Salai colocou a menina para dormir. Enquanto olha para ela, ele fala em pensamento que já
se passou tanto tempo, mas ele conseguiu sentir o calor de uma família novamente. Ele vai precisar ser um bom irmão e proteger ela. Ele também se pergunta se alguém da sua família da antiga vida conseguiu sobreviver. Mas ele se levanta e fala que já está na hora. Salai utiliza uma habilidade para colocar o seu novo traje. Enquanto coloca sua máscara, ele fala que está na hora de voltar com seu plano. Ele então vai até um lugar público e fala que ali será o lugar. E se esse plano funcionar, ele poderá simplesmente farmar sem fazer nada. Salai usa uma habilidade para abrir um portal de dungeon. Enquanto fala que essa habilidade pode abrir portais de dimensão vinculada das dungeons. Dungeons são recursos raros para jogadores. Isso vai atrair jogadores para desafiá-la. E os monstros da dungeon do Salai também podem upar. Depois daquela batalha o level deles aumentou bastante. Ao mesmo tempo, ele pode ganhar XP também. Com isso ele poderá ficar farmando AFK. Salai fala que humanos morrem por dinheiro, e eles por ambição. Então, pede para não culparem ele. Ele fala também que designou um sistema para reviver uma vez, e espera que eles possam o deixar farmar mais algumas vezes. Se eles procuram a morte, não é culpa do Salai, esse é o último ato de gentileza dele. Salai usa o sistema para ativar a dungeon secreta. Um tempo depois Salai se pergunta se as pessoas da associação estão correndo para lá, e fala que o lugar vai ser selado por eles. Ele deveria sair dali também. Afinal, ele precisa preparar o café da manhã da Xiao Xiao. Assim que amanhece, Salai chama Xiao Xiao, pedindo para ela comer logo. O café da manhã está pronto. Xiao Xiao pergunta o que é isso, e fala que aquilo não pode ser chamado de comida ou perguntando se ele quer envenenar até a morte. Ela fala que ele sabia cozinhar antes de virar um jogador, e as habilidades dele caíram muito. É como se ele tivesse virado outra pessoa. Salai em pensamento fala que ele realmente é outra pessoa, e ela adivinhou. O homem retorna, falando a Salai que vendeu todas as coisas, e está ali para entregar o dinheiro. Ele fala que transferiu todo o dinheiro para o cartão que está na mão dele, e a senha é Irmãos ou é o mais gostoso, e nele tem 2 milhões. Xiao Xiao fica feliz com a notícia. Ela fala que agora eles são ricos. Salai em pensamento fala que olhando para a cara da Xiao Xiao, essa quantia não é pouca coisa. Deve ser o suficiente para gastar. Ele fala ao homem que ainda tem coisas que ele precisa fazer. Ele tá se preparando para ir a uma nova dungeon. O tempo que ele não estiver por perto, ele pede que o homem o ajude, tomando conta da Xiao Xiao. O homem responde que ele não precisa se preocupar. Salai pode deixar Xiao Xiao com ele. De agora em diante o homem será a babá da família. Salai diz que está bem, e pede para o homem ajudar Xiao Xiao a cozinhar o café da manhã. Ele vai sair agora. Em pensamento ele fala que mesmo sabendo que esse cara não é uma boa pessoa, ele é ambicioso o suficiente, então ele não vai o trair tão fácil. Xiao Xiao corre o abraçando e pede para ele não ir. Salai coloca a mão na cabeça da menina e pede para ela ser obediente. Ele tem coisas importantes para fazer. Ela pede para ele tomar cuidado e voltar logo para casa. Salai responde que ele definitivamente vai voltar rápido, e pergunta quando foi que ele mentiu para a menina. Salai se despede pedindo para eles ficarem bem em casa. Xiao Xiao fala para ele não se preocupar, ela é a garota mais obediente. Salai fala em pensamento que ele quer roubar alguns pontos de conquistas e ver quantos idiotas vão querer desafiar a dungeon dele. Ao leste do salão da associação de jogadores, Salai estava frustrado com algo, e fala que ele nunca pensou que ele, o grandioso Ad Salai, falharia por conta disso. Nenhum jogador quer fazer grupo com ele. Ele não pode nem entrar na dungeon se a capacidade não bater. Alguns jogadores negaram Salai por ele ser level 10 e ser um nível baixo. O outro fala que no time dele aceita level 10, mas eles estão com falta de magos e curandeiros. Um homem aparece do nada e fala que aquela mulher é uma guerreira level 10. O homem fala que vai deixar ela se juntar ao time. Ele gosta de carregar garotas em raid. Salai fala que ele ficaria feliz se alguém aceitasse o pedido dele de raid fosse para sua dungeon. E ele espera que todos aqueles sejam exterminados logo, mas de repente alguém aparece e pergunta se Salai deseja entrar no time deles. Salai fica surpreso com o pedido. Um deles fala que o time dele aceitou um pedido de raid, mas ainda falta uma pessoa, e pergunta novamente se ele deseja entrar. Salai olha para eles e fala que ele está tão grato por eles. Finalmente um time disposto a aceitá-lo. O homem fala que isso não é problema. O maior problema é que eles não tinham gente para uma linha de frente. Então, eles vão sair agora. O líder da guilda pergunta a Shang se ele já arrumou tudo. Shang responde que sim. O time dele já entrou no grupo, e quando for a hora, vão matar Salai e procurar em sua mochila. Só assim vão saber se aquele item está na mochila ou não.
e a área de sepultamento da dungeon apareceu de novo, a dificuldade foi diminuída, e tem uma chance adicional para reviver. Mesmo que Salai não tenha o equipamento, os subordinados deles podem facilmente terminar a dungeon. Pegar aquele equipamento, eles não têm com o que se preocupar. Salai dentro do carro em pensamento fala que aqueles caras não são normais, e se pergunta por que eles vieram para uma dungeon de level baixo. Ele acha que tem um espião no time. Eles chegam na dungeon. A dungeon é o Lago do Homem Lagarto. Restrição de level. Level 10 ao 25. Capacidade máxima 5 pessoas. Objetivo da missão: matar o boss. Salai fala que agora entendeu o motivo de terem vindo para essa dungeon, e fala que deve ser por causa daquele item. O grupo entra na dungeon. O líder pede para todos ficarem alertas, pois os monstros podem atacar a qualquer momento. Ele organiza os magos e alers no meio, pedindo para eles manterem suas posições, pedindo para os linha de frente os protegerem. Uma das garotas fala para Salai que ela é uma iniciante e pede para ele a proteger. Salai em pensamento fala que não tem a menor vontade de proteger eles, e seria legal se ele não precisasse os matar por XP. Alguns monstros começam a aparecer e atacar o grupo de aventureiros. Salai dá as costas para os Ealer magos. Enquanto fala que daquele lado tem mais homens lagarto, ele decide ir por ali para farmar. Os outros do grupo atacam os monstros protegendo os Ealer. A garota olha para Salai um pouco irritada. Enquanto o grupo luta, Salai avança contra os monstros e em pensamento fala que ele precisa esconder os verdadeiros poderes. Ele vai usar apenas as habilidades de guerreiro por enquanto. Ele grita usando uma de suas habilidades, mas é interrompido por um ataque que vem na sua direção. Ele consegue bloquear o ataque, mas acaba ficando furioso. A mulher pede desculpas, dizendo que a mão dela escorregou e pergunta se ele está bem. Salai apenas sorri e diz que está tudo bem, pedindo para ela tomar mais cuidado na próxima vez. A Ealer fala que vai curar todos com a habilidade dela. Enquanto Salai em pensamento fala que o ataque daquela maga estava sendo mirado nele. Poderia ser ela a enviada dos Tokton para o assassinar. Além de que, um dos membros da equipe é bem forte. Mesmo que ele saiba o motivo dele vir até essa dungeon, ele espera que o homem não esteja do mesmo lado dos Tokton, mas por precaução Salai vai desbloquear todas as outras habilidades. Um dos homens vai até Salai, falando que mesmo que tenha muitos homens lagartos, eles ainda conseguem cuidar deles, e eles vão continuar explorando essa raia de terminar o mais rápido possível. Salai segue derrotando os homens lagartos junto do grupo, até que eles chegam em um lugar que aparenta ser o salão do boss. Salai observando nota que eles parecem não saber de nada, e o lugar parece estranho. O líder pede para todos ficarem atentos, todos se olham de forma estranha, e olham para Salai. O líder manda eles atacarem agora. Salai acaba sendo pego pelas habilidades do grupo, mas consegue bloquear alguns deles. Porém ainda é acertado em cheio pelo líder do grupo, sendo jogado no barco. A Ealer pergunta se eles estão loucos, e por que estão atacando outro jogador. O líder manda ela calar a boca se ainda deseja viver. Salai dentro do barco fala que eles estão usando ataque furtivo novamente, e pergunta se eles não podem fazer algo novo. Algo começa a acontecer no local, um monstro surge surpreendendo o grupo. Era o peixe-gato das profundezas, level 20. O monstro olha para Salai que estava ferido. Salai fala que eles finalmente mostraram suas verdadeiras intenções, e agora ele pode confirmar qual é o objetivo deles. O peixe engole Salai. Um dos homens pergunta se isso foi finalmente resolvido. O líder fala que sim, eles vão deixar ele ser lentamente digerido no estômago daquele monstro, e fala que agora é a vez dos outros. A Ealar fala que o irmão guerreiro tem que a proteger, e uma explosão acontece dentro do peixe, e ele cai no chão. Os três se perguntam se Salai ainda está vivo. Salai sai de dentro do monstro e fala que estão usando monstros para o matar. Isso não é nada mal, finalmente aconteceu algo novo, mas eles erraram o alvo, e estão o subestimando demais. E agora é a vez deles. Enquanto isso na guilda, o líder da guilda pergunta a um dos homens se o assassino que ele mandou é de confiança. Ele fala que o líder não precisa se preocupar, até ele tem medo das habilidades do assassino. O líder fala que o nome do cara é Zolkin, e ele tem uma aura estranha, então, é melhor não o subestimar. O homem pergunta o que um guerreiro inútil como ele poderia fazer. Afinal ele nem vai saber o que o matou. Voltando para a dungeon, todos estavam surpresos que Salai ainda estava vivo. A garota assustada se pergunta se Salai acabou de usar magia, e se a profissão dele não é guerreiro. Os três ficam encarando Salai, e ele pergunta se eles realmente acham que podem o derrotar usando esse padrão. Um dos homens avança contra Salai, e ele fala que vai cuidar da maga mais poderosa primeiro, atacando ela com a sua magia. Ela é atingida em cheio. Salai fala em pensamento que ela é muito fraca, mas agora vai cuidar do próximo. Com um golpe Salai o destrói um dos braços do homem, usando sua habilidade maldição do raio, mas ele é surpreendido com um golpe do homem. Salai consegue
consegue bloquear, falando que ele nem mesmo ficou paralisado, e ainda planeja atacar mesmo com esses ferimentos. Mas ainda assim ele não passa de um lixo, e Salai o finaliza. Salai, olhando o homem derrotado, fala em pensamento que ele se sentiu estranho. No momento em que o assassino desapareceu, parece ser uma habilidade furtiva, mas a voz e a presença dele vão revelar a posição. Salai o ataca com sua habilidade de raio, mas o homem consegue avançar e agarra Salai. Salai nota que a maga ainda está viva, e fala que esses caras, eles não ligam para as próprias vidas. Isso é uma autodestruição. Uma grande explosão acontece no local. No meio do fogo apenas Salai ficou vivo, e fala que esses idiotas queriam que ele morresse com eles. Por sorte, ele tinha uma carta na manga, se não fosse pelo segundo da imortalidade, ele teria morrido ali. Essa é uma das habilidades do set de vampiro que Salai possui. A garota Eler pergunta se Salai está bem, e pede para ele deixá-la curar, enquanto Salai pensativo se pergunta o motivo desses caras estarem prontos para perder suas vidas apenas para o matar, e que tipo de rancor é esse, porque eles estão odiando a esse ponto de acabar se sacrificando. E segue falando que eles estavam agindo como se fossem zumbis, mas Salai nota que o corpo dele ficou enrijecido, e o corpo de Salai começa a se mexer sozinho. Salai olha para Eler e fala que ela que fez isso com ele. Ela está controlando o corpo de Salai, e isso é um tipo de habilidade de controle mental. A Eler fala que ele não pode morrer apenas porque matou muitas pessoas. Em pensamento ela fala que finalmente acha uma abertura, e o espírito dele é forte. Ela fala para Salai que queria controlar 3 pessoas para derrotá-lo, e apenas esperar e agir como uma vítima. E aquele guerreiro poderia ser a testemunha. Ela pode facilmente conseguir a recompensa mesmo sem sujar as próprias mãos. Mas ela nunca pensou que ele atrapalharia o plano, e pede para Salai ser obediente e morrer ali. Salai encosta a própria espada no pescoço, e grita para o homem que estava apenas olhando. Quanto tempo ele vai ficar assistindo o show? Ele fala que sabe o porquê ele veio até essa dungeon. Deve ser por causa do equipamento. Sem Salai o guiando, ele não vai conseguir achar. O homem saca a espada e rapidamente ataca a Eler. A derrota. Salai sorrindo fala que tem sorte, ele não está do mesmo lado que ela. Ele pergunta se Salai sabe onde o equipamento está. Salai fala que não deseja falar com alguém que não revela o verdadeiro rosto, pedindo para ele tirar o capacete. Se ele não está errado, ele usou isso para esconder o verdadeiro level e entrar na dungeon. Em pensamento Salai fala que ainda bem que seus olhos do conquistador podem ver o level dos alvos, mesmo que ele use esse equipamento para esconder. É inútil também. Ele começa a remover a habilidade do equipamento que esconde o nível, enquanto fala que esse é um equipamento de rank histórico que ele conseguiu por sorte. Ele não sabe como Salai descobriu. Assim que remove o equipamento, ele se mostra ser na verdade uma garota. Ela se chama Nana Miyamoto, level 80, profissão espadachim. Nana pede para Salai não tentar a enganar, ou então vai acabar pior que a Eler. Salai fala que se ela não acredita nele, então, ela deve apenas o matar. Sem ele a guiando, Nana nunca vai ser capaz de achar isso. Nana observa Salai e então guarda a espada. Ela fala que vai acreditar nele por agora, mas, ela o pergunta o que ela está procurando. Salai responde que a espada sincera, lâminas gêmeas do mal, e de Jekyll. Salai em pensamento fala que aquele item é algo que ele escondeu ali, durante a sua jornada em volta do mundo. Naturalmente apenas ele sabe onde ela está. Nana fica surpresa e fala que sim, ele está certo e pergunta se ele realmente sabe onde ela está, e pede para que ele conte. Salai fala que ele acha que aquela arma é bem cara, e pergunta o quanto seria um preço justo. Nana fala para Salai que aquela arma é a chave para ela transcender a profissão que tem. Se ele ajudar ela a conseguir, ele poderá pedir qualquer coisa. Salai pergunta o que seria transcender profissões, e se ela não apenas não está a fim de conseguir aquela arma. Nana surpresa pergunta se ele não sabe disso, como conseguiu sobreviver por tanto tempo. Depois dos jogadores alcançarem o level 20, eles vão receber uma missão para mudar a profissão. O jogador pode melhorar ou trocar sua profissão depois de completar a missão. A tão falada transcendência de profissão acontece de novo quando o jogador chega no level 80. Então pode melhorar ainda mais a sua profissão. Ela fala que as condições de transcender são bem rigorosas, mas é o level que todos os jogadores sonham em chegar. Atualmente tem um total de 7 jogadores transcendidos. Eles são conhecidos como os 7 heróis. Eles todos estão no topo dos jogadores, e ela está apenas a um passo de transcender. Salai em pensamento fala que os 4 que o mataram devem ser desses 7 heróis, e o que significa que ele pode aumentar e mudar a sua profissão depois de chegar no nível 20. Salai fica em silêncio, e alguns segundos depois ele pede para ela o seguir. Ele vai levar a mulher para onde as lâminas gêmeas do mal estão. Nana fica sem entender, e então o Salai pula na água e Nana fica o olhando, mas também pula atrás de Salai. Ambos seguem até o outro lado e saem em uma espécie de caverna onde tem muitos tesouros. Nana pergunta a Salai onde estão as lâminas,
Salai responde a perguntando o motivo de tanta pressa, e fala que elas estão bem ali, e pede para ela o deixar achar. Salai começa a revirar o local em busca das lâminas, até que ele finalmente encontra. Ele fala que tantos anos se passaram, mas nada mudou. Então ele joga as lâminas para a mulher. Ele fala que isso é as lâminas gêmeas do mal, que é mantida dentro dessa roupa preta. Nana observa aquilo em silêncio. Ela então tira a roupa que estava envolvendo as lâminas, e Nana fica surpresa com o que vê. Salai pensativo fala que por algum motivo parece que ele esqueceu de algo bem importante. Nana fala que isso é, mas é interrompida por Salai que fala que como esperado, aquele guarda ainda está ali vivo. Então algo aparece no local. Uma criatura gigante. O sistema alerta Salai que o homem lagarto rei do continente level 40 está ali. Salai fala que as habilidades de combate desse cara é level 40, o level é muito alto. Parece que ele não tem chance contra isso agora. Salai sorri e fala para Nana que agora é hora dela brilhar. Mas de repente Salai fica preocupado. Ele fala em pensamento que se lembrou agora. Aquela espada vai fazer a pessoa cair em uma ilusão. Para domar isso, ela tem que quebrar através do espaço da ilusão. E parece que Salai não pode confiar nela. Embora ela não seja alguém com quem ele esteja familiarizado. Mas fazer ela o dever um favor, vai fazer ser fácil mandar ela por aí quando ele precisar de um favor no futuro. Salai avança contra o monstro, enquanto fala que ele pode apenas parar a criatura e esperar que ela saia da ilusão. Ele desvia de um dos golpes do monstro, e segue falando que ele não tem certeza se vai aguentar isso por muito tempo. Salai ataca o monstro, mas ele não sofre nenhum dano. Ele fala que nem sequer ele foi arranhado, o monstro é realmente muito forte. Agora que as habilidades estão no máximo, ele deve usar todo o poder para matá-lo. Salai usa sua habilidade gancho de bloqueio da alma, mas o monstro defende o ataque e acerta um soco em cheio que faz o Salai voar para longe. Mas Salai consegue cair em pé. Porém o monstro avança rapidamente contra Salai. Salai só consegue pensar que a criatura é muito rápida, e por pouco consegue desviar do golpe da criatura. Mas novamente é surpreendido pelo soco do monstro, e voa para longe. Salai fala que a diferença de nível é muito grande, e consegue pegar distância do monstro. Ele fala que com os ataques, a armadura do monstro não pode ser cortada. Então, só resta uma última habilidade para Salai usar. Ele vai colocar todas as esperanças nela. O monstro olha para Salai e lança um ataque direto pela boca. Salai ativa sua habilidade, a chama demoníaca, e então acerta o monstro com ela. Salai fala que essa é sua habilidade mais forte, e pergunta se ela foi capaz de derrotar esse monstro, mas ele acaba sendo atingido em cheio pelo ataque surpresa do monstro, revelando que ele ainda está de pé. Salai cai no chão ferido. Ele fala que foi muito descuidado, e não pode se esquivar. A diferença de nível é realmente muito grande, e se pergunta se ele vai mesmo morrer ali. Enquanto isso, na masmorra cemitério, vemos que alguns aventureiros estavam tentando vencer o chefe. Um deles fala que estão a ponto de obter a vitória. O chefe tem entrado na segunda etapa, e fabulosas recompensas estão os esperando. Todos avançam para atacar o chefe. Um dos homens em pensamento fala que mais tarde, ele usará todos como sacrifício para desbloquear a masmorra oculta. Mas ele é pego pelo ataque do chefe, se perguntando o que está acontecendo. Todos os guerreiros são mortos pelo chefe da masmorra. O monstro se prepara para derrotar Salai, mas antes do golpe final o atingir, Salai começa a ser alertado pelo sistema, que ele recebeu várias XPS, por jogadores que foram assassinados. Salai se levanta e bloqueia o ataque do monstro, e uma notificação aparece para Salai. Ele foi parabenizado pelo sistema por alcançar o nível 15. Salai fala que tem muita sorte, ele subiu de nível enquanto estava caído. Ele chega à conclusão que essa experiência deve ser dos jogadores que morreram na sua masmorra. Ele também explica que uma vez que um nível de um jogador aumenta, suas feridas se recuperam automaticamente. O monstro fica sem entender como Salai se levantou, e Salai fala que agora, eles vão iniciar a segunda rodada. Salai usa a velocidade para atacar o monstro, mas ele nota que esse monstro, além de ter um HP alto, também tem uma defesa alta, e por isso será difícil lidar com ele. O monstro entra no modo Berserker. Todos os atributos foram aumentados em 2 vezes. Salai fica surpreso pelo fato do monstro conseguir entrar no modo Berserker e fala que ele é muito apelão. Quando ele ia acertar um golpe em Salai, Nana aparece cortando o monstro com sua espada. Nana fala que reduziu o HP até um último hit. Ele pôde ficar com o golpe final. Nana em pensamento fala que Salai durou muito, embora ele tivesse a opção de fugir, e se pergunta se isso foi para a proteger. Salai fala que se é assim, então ele agradece. Parece que a sorte está do lado dele. Salai finaliza o monstro, e o sistema alerta que ele matou um chefe de nível 40, 1000 pontos de conquista obtidos. Requisitos para a missão Desafio do Rei Demônio foi alcançado. Missão Desafio do Rei, rank novato. Ele obteve material histórico de rank, balança inversa do Rei dos Homens Lagarto. Salai se pergunta o que é o Desafio do Rei Demônio. Ele
Ele olha para o painel de sistema. O painel pede para ele teleportar para a sala de desafio. Completando a missão, ele pode obter recompensas especiais. Salai fala que recompensas especiais, ele não tem pressa para ver isso. Então decide deixar para depois que sair desse lugar. Salai nota algo e pergunta a Nana o motivo dela sempre ficar o encarando. Nana fica envergonhada e fala que ele a entendeu errado. Ela apenas quer o agradecer por ter ajudado no despertar dela. Salai em pensamento fala que essa garota é estranha, e há tantas joias e ouros ali. Ele se pergunta por quanto eles podem ser vendidos, e decide pegar todos. Com esses equipamentos e materiais dos jogadores anteriores, esse ataque o permitiu ganhar muito tempo. Então ambos caminham para sair da masmorra. Nana joga algo para Salai. Ela fala que essa é a saída da masmorra. Ela entregou esse emblema especial, para quando ele precisar da ajuda dela no futuro. Ele deve ir até a casa Miyamoto e a procurar. Com esse emblema ninguém irá ousar pará-lo. Salai olha para o emblema e se pergunta se ele tem tanto poder assim. Ela fala que quando sair dali, ele terá que a ajudar a esconder sua verdadeira identidade. Ambos então finalmente saem da masmorra. O homem do lado de fora fica surpreso pelo fato do Salai ter saído vivo. Salai olha para o homem e fala que ele é o subordinado daquele bastardo. Então o Salai coloca a mão no ombro do homem e pede para ele enviar uma mensagem. Enquanto ele deixa a Aura sair, Salai fala que ele estará procurando pelo líder da guilda. O homem em pensamento se pergunta o que está acontecendo. Ele está tremendo de medo. Ele fala que está com medo. Ele se pergunta que tipo de monstro é esse homem. Na sala dos Stoker, um homem pede para ele o deixar ir. A masmorra é muito aterrorizante e somente eles não podem completá-la. Eles falam para o homem não se preocupar, mesmo que o plano tenha sido um fracasso. Zou King deve ter sido morto. Mas então o Stoker recebe uma ligação de repente. O homem fala que Zou King saiu vivo, e o plano deles foi um fracasso. Stoker se irrita, gritando que ele sobreviveu e saiu inteiro. O homem segue falando que a habilidade passiva, mente e coração pode sentir o perigo que ele vai enfrentar. Então, ele pede permissão para dar um conselho a Stoker. Ele fala que é melhor não provocar Zou King. E também, ele está se demitindo. O homem vai embora dali, deixando o aparelho em um banco. Stoker se irrita quebrando o telefone. Ele então finaliza o homem que estava de joelhos. Stoker olha para o outro homem e pergunta se no relatório dele diz que Zou King tem uma irmã menor. O homem responde que sim. Stoker pede para ele capturá-la, mas ele a quer com vida e agora. Enquanto isso, Salai caminha em direção à sua casa. Ele fala que Stock não parece que deixará ele ir facilmente. É hora dele revidar. Ele também se pergunta se Xiao sente a sua falta, mas de repente ele se assusta. Assim que chega em casa, tudo está destruído. Alguns homens estavam esperando Salai, e o homem que Salai deixou cuidando de Xiao estava no chão. Assim que ele vê Zou King, ele se desespera. Zou King não fala nada. Os homens perguntam se esse cara é Zou King. Salai furioso pergunta onde está Xiao. O homem chora e fala que ele está muito fraco e Xiao foi levada por esses caras. Um dos homens fala que ele chegou bem na hora. O chefe dele estava o procurando. Se ele quer que a Xiao fique viva, ele deve ir com eles. Salai furioso fala que não é necessário tantas pessoas para mostrar o caminho. O homem pergunta o que ele disse. E então o Salai ataca eles rapidamente, cortando todos com sua espada e deixando apenas um vivo. Ele fala que uma pessoa é suficiente para liderar o caminho. Apenas espere por ele, ou então vai o matar também. Salai olha furioso para o homem, mas o homem que cuidava de Xiao começa a chorar e grita que tudo isso é culpa dele. Ele é muito fraco, e não conseguiu proteger Xiao. Salai fala que não é culpa dele, e vai trazê-la de volta. Em pensamento ele fala que não esperava que o homem fosse tão correto, e eles podem se dar bem no futuro. Ele fala para o homem que precisa se apressar, mas há outra coisa em que ele vai precisar da ajuda dele. E então vemos um local lotado de pessoas armadas, e de repente algo atravessa o local e bate na parede. Os homens surpresos ficam olhando. Um deles fala que não foi esse um dos homens que eles enviaram antes. E Salai caminha em direção aos homens. Salai pergunta se todos eles são homens do Stock. E onde está a Xiao? Um deles pergunta se ele é Zou King, e se ele trouxe o que o Stock pediu. O outro fala que se ele quer salvar a própria vida e a vida da irmãzinha dele, ele deve entregar rapidamente. Salai furioso fala que eles tocaram na sua ferida. Ele nunca negocia com gente que o ameaça. Outro homem fala que parece que ele vai ser duro com eles. Mas acontece que este lugar fica em uma área remota, e as pessoas da associação não podem supervisionar ali. Assim eles podem matar Salai e a irmã dele, e ninguém vai investigar. Salai fala que ele não liga para isso. Enquanto fica mais furioso, ele fala que isso é muito interessante para ele. Afinal ele pode ganhar experiências sem restrições. Os homens avançam gritando que o Stock tem uma recompensa para eles. Um deles tenta atacar Salai diretamente com o machado, mas Salai esquiva facilmente e segura a cabeça do homem, o jogando com força no chão. Os outros tentam surpreender Salai
Salai, mas ele usa uma de suas habilidades, explodindo eles. Mais dois pulam para atacar Salai, que os corta no meio com a espada. Um dos homens ainda fica vivo e grita de dor. Ele pede para Salai poupar sua vida. Salai fala furioso que ele pode se defender, mas não pode defender sua irmã, e finaliza o homem com raiva. Havia mais 3 pessoas assistindo Salai. Shang fala que felizmente, ele testou a própria força com esses lixos primeiro. Esse cara realmente não é simples, e pergunta que tipo de ocupação ele é. Parece ter liberado habilidades de um mago há pouco. Stock fala que não importa, com a força do Shang, ele mal pode competir. Então, não há nada a temer. E além disso, a irmã de Salai ainda está nas mãos deles. Em pensamento Salai pede para Xiao Xiao esperar por ele. Salai pede para eles devolverem Xiao Xiao, e Shang fala que ele acha que pode negociar com ele só porque venceu alguns fracotes. Shang se transforma em uma criatura e pula para a frente do Salai. A criatura fala para Salai que o único motivo dele ainda estar vivo é porque ele tem o que eles querem. Então, Shang ordena que ele entregue. Logo a irmã de Salai irá morrer hoje. Salai analisa a criatura. Ele tem nível 25, habilidade besta guerreira. Salai manda o homem falar menos e lutar mais, e avisa que todos eles vão morrer hoje. Eric pergunta se vai morrer, e fala que Salai está arrogante. Ele quer que o jovem entenda a diferença entre eles. Eric avança contra Salai rapidamente, mas Salai usa a habilidade escudo de ferro, e bloqueia os ataques da fera. Ele pergunta como Salai se atreve a bloquear. Salai fala que neste nível parece que ele não tem necessidade de usar armas contra ele. Salai começa a bater no monstro, que usa a habilidade passiva, pele mágica, aumentando massivamente a resistência. Ele fala que um guerreiro de baixo nível está querendo dominar com velocidade e força. Salai pergunta a ele o porquê de não tentar. Ambos trocam socos com força e chocam os punhos. Salai golpeia com mais velocidade, e Eric segue o ritmo dele. Em pensamento Eric se pergunta o que está acontecendo. O poder do Salai pode realmente o suprimir com a habilidade dele de transformação de besta. Salai finalmente consegue acertar um soco em cheio no homem. Eric em pensamento se pergunta qual é o problema dele e por que dessa expressão. Eric o xinga enquanto perde a calma, perguntando como ele ousa o subestimar, tentando acertar um golpe em Salai. Salai desvia facilmente, e acerta um soco no estômago da criatura, e o arremessa para longe. Eric furioso fala que o poder dele superou em muito um jogador normal, mas ele não pôde fazer nada contra Salai, e pergunta quão forte Salai é. Salai está o forçando a usar um truque de nível 25 para lidar como uma escória como ele. A criatura furiosa utiliza a habilidade poder primitivo, ficando mais forte ainda. O sistema alerta que essa habilidade estimula os instintos primitivos, melhora muito a força e velocidade, ganhando um corpo dominante ao mesmo tempo. Uma luz toma conta do lugar, e Eric fala que vai mandar Salai para o inferno. Agora ele não consegue o acompanhar. Salai se mantém calmo observando a transformação do homem, e então antes que Eric pudesse fazer algo, Salai o segurou pelo maxilar e fala que a sorte dele é tão ruim, que anoiteceu. Eric pergunta o que está acontecendo. Salai com a própria força arranca a cabeça do homem. A habilidade aprimoramento de vampiro nível 1 foi ativada. Salai olha para Stock e fala que agora é a vez dele. Stock bate palmas, enquanto fala que a força dele é boa, e ele o aprova. Stock vai dar uma chance a Salai, contanto que ele entregue o equipamento da masmorra oculta. Ele não vai apenas o poupar, também vai deixar a irmã de Salai viva, mas ele também pode tomar o lugar do homem que morreu como o parceiro de Stock. E Salai o pergunta se ele não quiser. Stock então fala que eles vão jogar o jogo. Ele sempre sente que as pessoas são mais vulneráveis quando tem pessoas importantes. Então a marionete se abre e revela um homem dentro dela. Stock fala que essa marionete é um objeto épico que o irmão mais velho dele o deu, e fala que ele é muito especial, mas para usá-lo, deve consumir a vitalidade de alguém. E aconteceu que sua fonte de energia estava acabando. Enquanto ele fala, Stock pega Xiao Xiao e a joga dentro da marionete, falando que é necessário uma nova fonte de energia. Salai grita por Xiao Xiao, mas a marionete se fecha, avançando contra Salai, enquanto Stock fala que está curioso para saber quem vai morrer primeiro. Salai bloqueia os ataques da marionete, enquanto em pensamento ele fala que se usar um feitiço poderoso para atacar, a Xiao Xiao poderá se machucar. Ataques corpo a corpo por si só não são o suficiente para derrotar instantaneamente a marionete. Salai pula e tenta acertar a marionete com sua espada, conseguindo desferir um golpe em cheio nela, mas a marionete revida e consegue ferir Salai. Salai se afasta enquanto Stock fala que essa é a expressão que ele queria ver, mas ele não pode julgar com aplausos. Mesmo que Salai se esforce, ele não pode mudar nada. Ele precisa tomar uma decisão rápida. Com o passar do tempo, a vida da irmã dele chegará ao fim, e então a marionete avança rapidamente contra Salai pronta para atacar ele. Enquanto Stock fala que ao sacrificar a vida da irmã, ele pode salvar a própria vida, mas do nada
nada a marionete se desfaz e Xiao se solta. Salai segura Xiao enquanto Stock fica sem entender o que aconteceu, e como ele conseguiu fazer isso. Mas ele fala que o ataque veio dali, olhando para outro lado. Era Nana e o homem que ajuda Salai. Salai pergunta se ele apenas se atualiza. Stock surpreso fala que ela é Miyamoto Nana, aquela pessoa quase desperta da família Miyamoto, e pergunta o motivo dela estar ali. Nana fala para Salai não se preocupar, a arma dela evitou ferir Xiao, e fala que em seguida, pergunta se ele deseja que ela mate aquele cara. Salai fala que não precisa, ele apenas pede para ela cuidar da sua irmã por enquanto, e se enfurece falando que a cabeça daquele cara é dele. Nana fala que com a honra da família Miyamoto, ela vai assegurar a proteção da irmã de Salai, e pede para ele tomar cuidado, e depois que vai para a casa dela, eles saem dali, deixando Salai e Stock. Stock fala que Salai é um moleque arrogante, e ele acabou de desistir da sua única chance de sobreviver. Ele então invoca uma arma. Salai fala que não sabe quanta experiência ele pode obter o matando, então avança contra Stock, ambos se atacando com velocidade e força. Stock utiliza uma habilidade chamada Ataque Obscuro, e Salai surpreso fala que é isso, a profissão dele é de vampiro. Ele ataca Salai, mas se surpreende com algo. Uma grande explosão atinge Stock que acaba se ferindo bastante. Salai fala que com certeza, as habilidades do atributo de fogo podem causar muito dano em vampiros. Stock fala que ele é muito ingênuo, ele está o considerando um peixe pequeno, e o custo de o subestimar é fatal. Ele utiliza mais uma habilidade, marca vampírica, atacando Salai, e o jogando contra uma parede. Stock pergunta a Salai se ele sabe o que é a segunda morte. Salai em pensamento fala que ele não consegue se libertar, mas de repente Salai desaparece. Stock fica o procurando enquanto fala que ele desapareceu. A marca vampírica pode detectar até os alvos invisíveis, mas ele não tem fôlego algum, e pergunta onde ele se escondeu. Salai fala que não esperava que esse cara fosse tão forte. Felizmente, no momento crítico, ele iniciou a tarefa de desafio que obteve antes. Ele só pôde fazer o seu melhor agora. A missão do desafio começou. Salai caminha até o centro da dungeon, e o chefe aparece para enfrentá-lo. O desafio é: derrote o chefe. Apóstolo caído. O monstro avança contra Salai, atacando ele com o machado, mas Salai se defende com sua espada. Porém o monstro golpeia Salai com a outra mão, mas ele desvia e fala que é só isso. Salai o corta pelas costas, e fala que essa força é semelhante à de um jogador de nível 25, perguntando se essa missão é um benefício para ele. Mas o monstro começa a se curar, e grita furioso. Salai olhando aquilo se pergunta como o monstro voltou à vida. Ele fala que isso não importa, o final será o mesmo para ele. Então o Salai o corta novamente, mas ele retorna. Salai em pensamento se pergunta que monstro é esse, então ele decide usar outra habilidade no monstro o queimando inteiro. Salai tenta o derrotar de várias formas, mas ele sempre retorna. Um tempo depois, Salai em pensamento fala que isso não vai acabar nunca. Essa missão de desafio está o enganando, até que o monstro finalmente consegue ferir Salai. Salai fala que isso é um erro, esse monstro não pode ser morto de jeito nenhum. Salai em pensamento fala que esse é um desafio da missão, isso é uma masmorra, e fala que agora ele entendeu, isso é uma cópia. Salai avança rapidamente contra o monstro, e esquiva do ataque dele, indo em direção à porta. Salai em pensamento fala que ele sempre foi limitado por seu modo de pensar. Ele então dá um soco no chão, enquanto fala que está em uma habitação. Uma masmorra não se limita a um lugar tão pequeno, e o verdadeiro corpo dele deve estar escondido ali, em algum lugar. Então o Salai finalmente o encontra. Salai o fere com a espada, enquanto a cópia corre na sua direção. Salai corta o monstro real ao meio, derrotando o chefe da masmorra. Uma mensagem aparece em seu painel. Ela parabeniza Salai por derrotar o apóstolo caído. O desafio está completo. Recompensa da missão foi: o acesso à convocação de monstros foi desbloqueada, pois a habilidade não está mais restringida a masmorras, e o cooldown foi reduzido em 10 segundos, mas só pode invocar um grupo de monstros por vez. Salai surpreso fala que sem restrições, para que ele possa convocá-los, até mesmo fora da masmorra. Então o Salai retorna para onde ele estava antes. Salai tenta acertar um golpe surpresa no Stock, mas ele consegue bloquear. Stock estava pensativo em como Salai desapareceu, mas consegue bloquear o ataque assim que ele retorna. Stock pergunta se Salai voltou para morrer, e ele fala que voltou para matá-lo. Stock fala que não importa o truque que ele tenha usado, e pergunta o motivo dele não ter fugido, e fala que ele voltou só para morrer, então ele vai realizar a vontade do mesmo.
Stock avança contra Salai, mas Salai apenas sorri e um ataque vai em direção do Stock. Ele recebe o ataque de surpresa e pergunta de onde ele veio. Ele fala que essa criatura é, mas antes que pudesse falar, Salai o surpreende com um ataque. Stock consegue escapar com uma de suas habilidades. Ele fala que lhe invocou esse monstro, então ele é um invocador. Mas ele fala que isso é impossível, para um invocador ter uma aptidão física tão forte e habilidades mágicas. Ele pergunta que tipo de monstro Salai é. Salai fala que ele realmente é um monstro, mas ele deveria estar mais preocupado com a própria segurança. Vários ataques estavam indo na direção do Stock. Stock acaba recebendo algum dano, enquanto em pensamento pergunta se há mais invocações. Ele cai no chão e fala que Salai é um bastardo. Se ele tiver coragem vai o enfrentar mano a mano. Salai se desculpa, e fala que ele prefere vencer em grupo, enquanto invoca mais monstros para o local. Stock furioso fala que ele é um maldito, mas não importa quanto Salai invoque. Salai fala que então, aquilo também é um lixo. E um dragão aparece. Stock fica surpreso com a invocação que Salai fez, mas o dragão usa um de seus ataques contra Stock. Ele consegue esquivar, enquanto se pergunta o que mais ele está escondendo, e chega à conclusão que é melhor recuar. Porém antes que ele pudesse fazer isso, Salai o surpreende com um golpe, e fala que ele é muito estúpido. Demonstrar medo em batalha pode ser fatal, mas Salai fica surpreso por não haver nenhum aviso de morte. O corpo de Stock se levanta, Salai pergunta o que é aquilo, e algo tenta invadir o corpo dele. Salai fala que ele o subestimou. Stock está tentando roubar o corpo dele. Salai começa a ouvir a voz de Stock que fala que o corpo dele é perfeito, e agora pertence a Stock. Quando Stock destruir a alma do corpo dele, ele conseguirá o controle total. Stock consegue chegar à alma de Salai. Ele fala que agora Salai não conseguirá o tirar dali, mas ele se assusta ao ouvir uma voz. Salai fala para ele se preparar para morrer. Stock cai de joelhos na frente dele e fala que esse cara é a de Salai. Salai olha para ele e o pergunta se ele não tinha falado que iria destruir a alma dele. Stock fala que ele não se atreveria. A partir de agora ele vai trabalhar para Salai como um cavalo ou uma vaca. Ele até será o cachorro dele agora. Salai fala que ele fala muito, e ele não merece ser o cachorro de Salai. Ou finalizando ali mesmo, Salai abre os olhos, e uma mensagem de jogador morto com sucesso aparece para ele. Salai ganhou 50.000 de XP. Ele fala que aquele idiota pensou em matar a alma dele para roubar o corpo que já é dele. Salai recebe outra mensagem. Ela diz que o jogador subiu para o nível 18, mas algo estranho começa a acontecer. Salai pergunta que droga de dor é essa que ele está sentindo, e pensa que o Stock não morreu mesmo depois daquilo. Salai cai no chão de dor, e uma mensagem do sistema aparece. A mensagem diz que ele matou um jogador da linhagem de vampiro. A linhagem de vampiro está evoluindo. Salai em pensamento se pergunta o que é essa evolução de linhagem. Ele começa a absorver as pessoas que morreram na batalha, e novas habilidades foram desbloqueadas: assalto sombrio, técnica investida de sangue, marca do vampiro e loucura sanguínea. Habilidade de aprimoramento vampírico. Subiu para o nível 5, remove todos os efeitos negativos, melhora a percepção. É possível detectar certas quantias de corrente sanguínea. Salai pergunta se então isso é uma linhagem de um vampiro de alto nível. Ele nota que o equipamento também subiu de nível, e agora ele pode controlar cadáveres. E também, a espada de Stockton também é dele agora. Salai percebe que ela é uma arma de rank histórico, e fala que está ficando melhor em roubar armas das pessoas depois de matá-las. Em pensamento ele fala que tem pessoas correndo para onde ele está, e eles estão em uma velocidade bem alta. Ele fala que podem ser os GM, e decide sair dali rápido. Salai desaparece, e os homens chegam ao local. A mulher fala que essas pessoas que morreram são todas da guilda vampírica. Stockton é um deles. O homem pergunta o que esse cara está fazendo ali, e fala que aquele é membro da tribo da alma do lobo. Ele ordena que alertem o general sobre as notícias. Ele tem um mau pressentimento quanto a isso. Ele fala que alguém ousou encostar em um membro da tribo da alma do lobo, e esse cara vai definitivamente fazer mais coisas. Vemos um dos despertados, líder da tribo da alma do lobo, Deus das Feras Mate. As notícias chegam até um aventureiro. Ele apenas ri e fala que Stockton era um lixo, e pergunta se ele ainda é o seu primo, e fala que ele sempre o achou irritante. Então, ele não liga se ele morreu ou não. Ele rapidamente muda a feição e fala que alguém ousou encostar no pessoal dele, o que significa que estão o desafiando. Ele manda que encontrem quem foi, e ele quer encontrar a pessoa cara a cara. O homem fala que ele não precisa se preocupar, vão haver pessoas para cuidar dele, e essa pessoa ainda matou alguém da tribo da alma do lobo. Ele fala que o Mate não vai deixá-lo vivo, e fala que o problema agora é, se ele deseja vender a arma.
Ele fala que venderia ela agora, e pesquisaram muito mas nunca descobriram uma maneira de usá-la. Ela só reconhece um dono, então é inútil para ele. O velho desliga o telefone e fala que ela é uma arma perfeita, e vemos que eles têm a arma de Salai. O velho segue falando que é uma pena que ninguém conseguiu usá-la. Salai chega na mansão. Ele fala que a mansão da família Miyamoto parece bem grande, mas ainda é lamentável comparada com seu palácio. A porta se abre e ele fica surpreso. Um homem aparece e pergunta se ele é o Zoukin, e fala que a senhorita está esperando por ele. Ele se apresenta falando que é o governante da família Miyamoto. Ele se chama Tio Liu e ele vai morrer, e pede para Salai o seguir. Liu tem nível 50 e sua profissão é diácono. Salai se desculpa por incomodar, e em pensamento ele fala que um governante realmente precisa ser nível 50, e profissão também diácono, ou esse cara é um trabalhador nato. Enquanto eles caminham até a mansão, Liu fala que ouviu dizer que ele ajudou Nana a completar a missão de ascensão, e Salai responde que não foi nada, ele não precisa o agradecer. Liu fala que esse é um assunto muito importante para a família Miyamoto. Desde que o último líder foi morto por aquele bastardo de Salai, a família não teve muitos caçadores ascendidos ultimamente. Salai fica apreensivo e fala que se eles souberem a sua verdadeira identidade, ele não será morto por eles, e se pergunta quem ele está repreendendo. Liu segue falando que mesmo que esse ataque tenha sido bem sucedido e a de Salai foi morto, o sacrifício e as vítimas foram altas. Somente 5 jogadores sobreviveram. Salai em pensamento fala que isso é estranho. Ele se lembra que antes de morrer, ainda tinha tantos jogadores vivos, e depois que ele morreu, algo provavelmente aconteceu, e ele está sendo culpado. Liu fala que ele só pode dizer isso a Salai, a senhorita é uma pessoa muito infeliz, como ele a criou desde jovem. E então, ele começa a olhar seriamente Salai, e fala que não vai deixar escapar nenhuma pessoa que tem más intenções em relação a Nana. E Salai o olha seriamente, enquanto pensa na aura forte de intenção assassina que o homem tem. Salai pergunta o motivo dele estar sendo tratado como o marido dela, e pede para ele não se preocupar, ele não está atrás do corpo dela. Mas de repente Salai vê Xiao, e ela fala que estava muito preocupada com ele, e é muito bom ver que ele está vivo. Salai pede para a garota não chorar, e fala que eles não vão a incomodar nunca mais. Ele fala que agora tem um assunto muito importante para falar com a irmã que a salvou, e fala que vai encontrá-la mais tarde. Salai dá as costas e acompanha Liu. Liu fala que Salai parece se importar muito com a irmãzinha. Salai furioso fala que com certeza, e ele matará qualquer um que ousar mexer com ela. Liu fala que isso não é uma aura ruim. Ele acha que vai se dar bem com Salai. Finalmente eles chegam até o local onde Nana está. Liu fala que a senhorita está esperando por ele lá dentro. Salai entra e vê Nana o esperando. Ele em pensamento fala que ela está o encontrando para conversar sozinhos. E sobre o assunto de Salai, que o governante mencionou, ele se pergunta se sua identidade foi exposta. Por outro lado Nana em pensamento se pergunta o motivo dela se sentir em um encontro com alguém nesse quarto. Salai observa Nana e se pergunta o motivo do rosto dela estar vermelho, e chega à conclusão que pode ser de raiva, e eles realmente o descobriram. Nana fala que ela queria conversar com ele sozinha, porque estava curiosa. Aquele cara era um jogador nível 40, e pergunta como ele o venceu. Salai pergunta o porquê dela se importar tanto, e fala que tem as próprias maneiras. Ela fala que aquelas pessoas que foram mortas por ele têm antecedentes fortes, e fala que ele pode ter provocado pessoas extremamente perigosas. Ela fala em pensamento que o deixou bravo e acha melhor mudar de assunto. Ela segue falando que Stokito é o primo de Liu e ele é um dos ascendentes que se juntou ao ataque de Salai, e ele é um sangue frio, então não vai causar problemas por ter matado o primo dele. O que preocupa é a outra pessoa. Salai fala que ele não deixou nenhum rastro. Eles não têm como o encontrar, não importa como. Nana fala que se for o líder da tribo Alma do Lobo, então ele pode definitivamente o encontrar. Salai pergunta o que é isso, e se esse é o traficante de carne de cachorro. Ela fala em pensamento que ele parece estar interessado neste assunto. Ela explica que a tribo da Alma do Lobo é uma das 7 grandes guildas, com fortes forças. O líder deles, Mate, também é um ascendente. A profissão dele é Deus Besta, e Mate tem o faro apurado. O faro dele pode deduzir qualquer coisa que aconteceu naquele lugar dentro de um mês. É ótimo. O quartel da tribo da Alma do Lobo é do outro lado da ilha principal. Ele não consegue vir tão cedo. Salai fala que ele é realmente um cachorro, e pergunta o porquê o nariz dele é tão apurado, e se ele peidar também vai sentir o cheiro. Liu abre a porta, de repente chama por Nana. Ela pergunta o que aconteceu e por que ele está com tanta pressa. Ele fala que é sobre a de Salai. Salai, curioso em pensamento, pergunta se é sobre ele. Liu fala que a arma de Salai está em leilão. Nana pergunta se essa informação é verdade, e então aquela arma não está mais nas mãos de Liu Yin. Liu fala que a informação é definitivamente precisa. Ela vai ser leiloada daqui a um mês, no dia da cerimônia do 10º ano da morte de Salai. Salai em pensamento se pergunta se na 10ª cerimônia da sua
morte. Eles realmente não o deixam em paz nem mesmo depois de morto. Nana fala que ninguém é capaz de usar essa arma, ela pode até devorar o usuário que tentar usá-la, provavelmente só a de Salai pode usá-la. Salai sorri e fala em pensamento que ele fez uma marra de alma com a sua arma há muito tempo. Então é claro, somente ele pode usá-la. Nana fica envergonhada ao perceber que Salai estava sorrindo. Ela se pergunta se disse alguma palavra que o deixou feliz. Salai em pensamento fala que só falta um mês. Ele vai precisar fazer uma mudança de profissão rápido, e não importa o método que ele use. Ele fala que precisa reivindicar o que é dele. Uns dias depois, em algum lugar da cidade, vemos um homem usando de força contra uma mulher em um beco. E Salai aparece dizendo que isso é ótimo. Esse mundo tem bastardos, não importa onde ele vai. O homem pergunta quem diabos ele é, e manda ele não ser intrometido. Salai fala que o homem é um guerreiro berserk de nível 25. Ele fala que vai pegar um pouco de experiência depois de matá-lo. O homem pergunta se ele está falando que vai o matar, e pede para ele não ser tão arrogante, falando que vai o cortar em pedaços. Mas antes que ele pudesse perceber, Salai o corta e derrota com apenas um golpe. Salai fala que está ocupado, então pede para ele se calar e morrer. A notificação do sistema aparece e fala que ele ganhou 3.000 de experiência. A mulher se levanta e foge correndo. Enquanto Salai tira a máscara e fala que está um pouco longe de se tornar nível 20, ele vai precisar de mais alvos. Diversas notificações aparecem, e finalmente o sistema alerta que Salai chegou no nível 20, agora ele pode mudar de profissão. Salai fala que experiência grátis continua vindo do seu calabouço, e isso é por causa da dificuldade nomeada e calabouço assustador. Faz muito tempo desde que as pessoas entraram e a desafiaram. Isso é realmente bom. Agora ele pode voltar e acompanhar Xiao Xiao. Uma notificação aparece alertando que o calabouço vinculado foi invadido com sucesso. O calabouço está sendo reparado, agora todas as autoridades relacionadas estão bloqueadas, duração de reparo, 7 dias. Começando agora. Salai fala que todas as suas habilidades do calabouço estão bloqueadas, até mesmo o buff de atributos sumiram. Salai se pergunta como que o calabouço foi atacado com sucesso, e quem foi o bastardo que fez isso. Enquanto isso no calabouço, um dos homens fala que ele é bem forte. Ele poderia solar o calabouço sozinho, e pergunta o motivo dele trazer todos. O homem responde que ele só trouxe eles, porque ele precisa de testemunhas para todas as coisas que ele faz. Os homens em pensamento falam que ele só quer se exibir na frente dos outros. O homem fala que já chegou no nível 20, e fala que agora pode começar a missão de mudança de profissão. Esse jogador é Longanvu, nível 20, profissão cavaleiro. Na cidade algo começa a surgir. Era um portal dimensional de dungeon. Todos que estavam ali se assustam. As pessoas perguntam o motivo daquilo aparecer ali, e se é perigoso. E uma explosão acontece, destruindo uma grande área na cidade. Um grupo de defesa estava monitorando a situação. Um dos homens fala que isso é na cidade, e pergunta que tipo de dungeon é essa, para causar tanto dano. O homem fala que a cidade inteira foi devastada por aqueles chamas que saem da dungeon. O outro homem pede para ele não falar que isso é outra dungeon do nível de Ad Salai. Um dos homens fala que acabaram de obter informações, isso é uma dungeon de mudança de profissão. Eles ficam surpresos se perguntando como uma dungeon de mudança de profissão pode causar tal destruição. Eles falam que não pode ser uma normal. Nesse dia, todos os guerreiros e cavaleiros que não mudaram de profissão ainda, receberam a mesma notificação do sistema. Ela era profissão lendária, cavaleiro necromante. A dungeon de profissão lendária abriu. Salai segue até a dungeon. Enquanto em pensamento ele fala que quando ele era jovem, ele viu essa profissão em alguns livros clássicos. Essa profissão já foi extinta no seu mundo. Ele nunca achou que iria encontrar ela no mundo humano. Ele para próximo a dungeon. Salai fala que precisa aproveitar essa oportunidade. Ele definitivamente vai mudar sua profissão para esse tal cavaleiro necromante. Olhando de longe, Salai comenta que a associação selou tão rápido, mas ele precisa checar logo a situação. Decidido ele fala que se desta vez a sua mudança de profissão for pausada, ele vai apenas matar até conseguir entrar, e quem ficar no seu caminho irá morrer. Ao redor do portal da dungeon, os jogadores furiosos questionam o homem o motivo dele não os deixar entrar. Afinal, todos eles têm autoridade para mudar de profissão. O homem fala que eles podem sim entrar, mas apenas aqueles que conseguirem o derrotar. Salai estava entre os homens do grupo. Em pensamento ele fala que esse grupo de pessoas que não mudaram suas profissões com certeza não são páreos para ele, e fala que esse cara é um paladino nível 35. Um dos homens irritado fala que ele vai lutar com o GM, pois ele é só um jogador com nível alto. O homem rapidamente parte para cima do GM o atacando com sua espada, porém o GM usa uma de suas habilidades. O homem é arremessado instantaneamente para longe.
longe. O GM fala que eles podem continuar tentando, perguntando quem será o próximo. Salai empolgado fala que ele quer tentar, mas de repente outro homem grita para Salai sair do caminho dele, o chamando de lixo de nível baixo. O homem manda Salai ir para casa. Esse homem é Shan Tianxiong, nível 24 e profissão guerreiro. Salai furioso pergunta se o homem está procurando a morte. O GM fala que Shan Tian é um membro da guilda Iga, então ele pode entrar. Os outros ao redor comentam que essa é uma das 7 grandes guildas, e a associação é um grupo de bastardos, que só sabem intimidar jogadores normais. Salai em pensamento fala que entendeu agora. Eles dizem que é para proteger os jogadores, mas na verdade, eles só querem devorar essa profissão para prevenir que outros jogadores a peguem, e aparentemente os superiores da associação só querem usar pessoas como ferramentas para proteger seus próprios interesses. Shan Tian se aproxima do Salai e fala que um jogador lixo como ele ainda quer desafiar o calabouço de profissão lendária. Ele só pode estar sonhando acordado. Salai olha furioso e dá um soco no rosto do homem, o jogando para longe. Shan Tian no chão fala para o seu tio que Salai ousou bater em seu rosto. Então o velho furioso fala que Salai é energético, e dessa vez ele provocou alguém que não deveria. Mas de repente Liu aparece e pergunta se o homem tem certeza que deseja encostar em um membro da família Miyamoto. Surpreso, o homem e Salai olham para Liu. O homem fala que ele é um mordomo dos Miyamoto, Liu Shengshan. Uma vez ele trouxe uma garotinha para explorar o calabouço, mas ambos foram cercados por forças inimigas. Porém, ele matou sozinho mais de 100 jogadores. Os dois homens decidem sair dali. Shan Tian fala que Salai teve sorte, mas ele ainda vai pagar pelo que fez. Em pensamento ele fala que quando Salai entrar, ele vai o torturar e fazer ele implorar por sua morte. Liu fala que a senhorita viu que ele não voltou, então ela imaginou que ele estivesse nesse local, por isso o pediu para vir ajudá-lo. Salai agradece a oferta, mas ele decidiu ainda usar o estilo antigo para entrar. O GM fala que a diferença entre eles é enorme, por isso ele não vai conseguir passar no teste dele. Salai furioso manda o homem se calar. Ele não saberá disso até tentar. O GM fala que Salai pediu por isso, então não o culpe depois. O GM avança rapidamente contra Salai, se preparando para o acertar com um soco, mas Salai para o soco dele com a mão. Enquanto segura o punho do GM, Salai fala que isso foi tão fraco, e agora é a vez dele de atacar. Então o Salai prepara um soco para acertar o GM. Em pensamento se pergunta como esse bastardo é tão forte. Ele não consegue nem se soltar. Desesperado, o GM ativa sua habilidade barreira de paladino, mas Salai acerta um soco em cheio no homem, o afundando contra o chão. O GM se defende enquanto Salai continua o socando várias vezes. A barreira do paladino acaba se quebrando e assustado ele grita que se rende. Salai para de bater e pergunta se agora ele pode entrar. Ainda assustado, o GM fala que sim. Dando as costas para o homem, Salai pergunta a Liu o motivo desse GM ser tão fraco. Enquanto Salai e Liu caminha para o portal, Salai nota que todas as pessoas ao redor vieram para mudança de profissão. Ele segue falando que esses jogadores fracos devem ser guerreiros e cavaleiros que não mudaram de profissão, e que também há jogadores de nível alto. Ele acha que eles estão ali para guiar os fracos. Um desses jogadores é Li Hui, nível 45 e profissão quebrador. O outro é Lu Shenglei, nível 50 e profissão paladino. Alguém de repente bate palmas e fala que a habilidade de combate do Salai não é nada mal. Um guerreiro no nível 20 derrotando com facilidade um jogador no nível 35, e ele nunca imaginou que haveria outro membro talentoso na família Miyamoto além da Nana. Salai olha para a pessoa e de repente ele se assusta. Ele fala que finalmente eles se encontraram novamente. Ele também tem a habilidade de ver o nível e profissão dos outros jogadores. A pessoa se apresenta como Soul Li, um líder do clã, e ele é um membro da guilda do Espírito da Morte. O nível de Li é impossível de ler. Ele é da profissão Jogador da Morte. Li fala que a habilidade de combate do Salai é tão boa quanto a do jogador Yanwu. Salai em pensamento fala que esse sentimento é familiar, se perguntando se essa não é a aura da raça demônio. Yanwu fala que Salai está roubando o holofote dele, e isso o irrita bastante. Salai nota que Angela ainda está viva. Yanwu pergunta se Salai tem algum ranço dele, e o motivo da agressividade. Liu sorri e fala que a aura do seu espírito da morte. Qualquer um que o vê pela primeira vez fica em alerta. Li fala que aparentemente sim, enquanto elogia a aparência do Liu chamando de tio. Ele também fala que ouviu dizer que a Nana finalmente despertou, e que o tio Miyamoto deve estar bem orgulhoso dela no paraíso. Salai pergunta a Li se ele está se referindo ao líder anterior da família Miyamoto, e como alguém desperto, como ele morreu para a de Salai. Li responde que ele morreu para assegurar a fuga deles. No final, Salai foi à loucura e começou a massacrar todos os jogadores. Apenas 6 sobreviveram, incluindo ele, e o Miyamoto atraiu a atenção de Salai para que eles pudessem contra-atacar, mas infelizmente ele morreu de exaustão. Salai em pensamento fala que ele tá mentindo, nada disso aconteceu, e se pergunta furioso o que ele esconde. Li fala que o homem ali é um membro da guilda dele, Long Yanvo, e que os dois vão se entender bem. Yanvo fala que eles vão aprender muito trabalhando juntos. Li dá as costas e fala que agora ele vai voltar, falando para Salai fazer uma visitinha à guilda dele quando tiver a chance.
Salah em pensamento fala para ele não se preocupar, ele vai com toda certeza o visitar, mas quando ele for, será para o matar, agora que ele sabe que ainda há uma sobrevivente da raça dele, e talvez ela saiba o que aconteceu depois da sua morte. Liu pergunta se Salah tem algum problema com Li, e o orienta a tomar cuidado com ele. Ele despertou aos 18 anos, ele é considerado um gênio entre os jogadores, e fala que é melhor evitar ofender esse tipo de pessoa. Salah sorri e pergunta a Liu como ele poderia ofendê-lo, enquanto em pensamento fala para ele não se preocupar, ele não vai ofendê-lo, e sim o matar. Dois agentes da organização aparecem, um deles chamado Zangu fala para eles se acalmarem, e aqueles que não podem entrar na masmorra devem retornar agora. Liu fala para Salah tomar cuidado, essa masmorra não é simples, e só há uma mudança de profissão disponível, então, todos os jogadores darão o melhor de si. Salah responde Liu que já sabe de tudo isso, enquanto meu pensamento fala que eles que devem ter cuidado com ele. Zangu fala que antes deles entrarem na masmorra, ele tem algo a dizer. A informação disponível desta masmorra diz que há uma profissão escondida, a troca de profissão para cavaleiro necromante. Essa masmorra só oferece a troca para esta profissão. Logo, apenas cavaleiros e guerreiros podem obtê-la. Não há restrição de nível, mas eles têm que se lembrar de um detalhe. Esta masmorra também não tem restrição para a capacidade dos desafios. Alguns guerreiros ficam preocupados. Um deles fala que não quer mais entrar. Salah pergunta se não há restrição para a capacidade dos desafios. Então, qual seria o problema disso? Zangu fala que a dificuldade da masmorra é diferente da capacidade dos desafios. Sem restrição na capacidade quer dizer que é uma masmorra extremamente desafiadora. E só houve uma vez que uma masmorra como essa apareceu. Salah se pergunta se foi apenas uma. Então quer dizer. E Zangu completa que a masmorra de Salah, o rei demônio da desgraça, foi uma masmorra extremamente difícil. Algo que nenhuma pessoa poderia conseguir sozinha. A melhor estratégia era formar times e invadir juntos. Salah pergunta se Zangu já acabou de falar e se ele poderia entrar. Zangu fala que sim, mas pergunta se ele vai sozinho. Salah pergunta se ele tem cara de mochila para carregar gente que atrapalha. Todos ao redor começam a chegar Salah de arrogante. E Anvo fala que nunca imaginou que houvesse alguém mais arrogante que ele. Angier fala que isso foi bem irresponsável, e com certeza ele será o inimigo de todos. Porém, fazer times também é bem estúpido, já que só há uma mudança de profissão. Há rumores de que diante da mudança de profissão, toda ganância humana é exposta. E Anvo fala que sim, todos que estão ali são inimigos lá dentro, e uma pessoa é mais do que o suficiente. Ao entrar na dungeon, Salah fala que depois de entrar, ele foi teletransportado para esse local, e o local do teletransporte é aleatório. Os outros jogadores devem estar em outro lugar. Uma mensagem do sistema aparece para Salah, nela diz o seguinte: mate o líder Lorde do Purgatório para abrir o teletransporte de volta à cidade. Salah fala que de acordo com o sistema, ele só pode sair depois de matar o líder, mas não tem nenhuma informação sobre a mudança de profissão. Em pensamento ele fala que o mais importante é salvar Angier. Ele tem certeza que ela sabe o que aconteceu depois da morte dele. E também aquele outro cara passa um sentimento misterioso de ameaça, ele deduz que as habilidades de combate dele não são simples. De repente o chão começa a tremer, e uma criatura surge dali, é uma minhoca de lava nível 30. Ela ataca Salah, mas ele a derrota com facilidade. O sistema alerta que Salah conseguiu 50 pontos de conquistas ao derrotar o monstro. Mas a criatura começa a se explodir na intenção de matar Salah, ele sobrevive e fala que ela achou mesmo que poderia o matar com esses truques. Ele nota que o dano pode ser facilmente curado com a recuperação, e a masmorra parece ser bem normal para Salah, porém outras minhocas surgem do chão, e Salah fala que aparentemente ele as irritou, e agora sim, as coisas estão ficando interessantes para ele. Salah com sua velocidade derrota todas as minhocas, falando que elas são fracas demais. E também, ele conseguiu muitos pontos de conquistas, mas infelizmente as habilidades dele ainda estão bloqueadas, e ele ainda não sabe como desbloquear a nova autoridade. Ele ouve barulhos vindo de um local da masmorra. Salah se pergunta se são outros jogadores, mas decide que é melhor ele ir checar. Ao chegar, Salah vê alguns jogadores lutando contra um monstro. Um deles ativa a habilidade chamada Proteção da Luz Santa para bloquear o ataque do monstro, e usa outra habilidade chamada Aprisionamento da Luz Santa para prender a criatura. Ele grita para os outros atacarem o monstro antes dele se recuperar. Enquanto isso, Salah em pensamento fala que aquele usuário de cartas até que é forte, e como esperado de uma grande guilda, eles conseguiram bons itens. Mas o homem usa sua habilidade Explosão de Impacto da Morte para derrotar os membros do grupo que o ajudavam, deixando apenas uma viva. A mulher o pergunta o que ele está fazendo. Ele fala que ela já deve saber, e a pergunta se ela realmente achou que ele fez um time com eles para aumentar as chances dele sobreviver. Mas a verdade é que ele só queria reduzir a concorrência. Ela o xinga e fala que nunca vai esquecer disso, mas em pensamento ela fala que se separou do tio Zhang quando entrou na masmorra, e se não fosse por isso, ela não estaria nessa situação. O homem fala que o escudo dela parece ser de boa qualidade, e parece que ela não é uma pessoa qualquer, perguntando se ela aguenta os ataques
destaques dos itens dele. Mas Salai se aproxima e fala que ele tem itens legais, e agora ele conseguiu chamar a atenção dele. O homem fala que essa é a carta Deus que o líder do clã dele fez, mas assim que se vira desapontado ele fala que é só o Salai, e de repente ele recebe um soco em cheio do Salai. A garota se pergunta de onde ele apareceu. Salai fala que o homem é bem esquecido, e o pergunta se ele vai precisar o acertar de novo para ele se lembrar. O homem leva a mão até o rosto e pergunta se Salai só foi até ali para o matar. Salai sorri e fala que ninguém mandou ele ter algo que ele deseja no momento, e ele terá que o matar para tomar o item das mãos do homem. Salai se aproxima do homem, enquanto o homem fala que aparentemente ele não precisou procurar pelo Salai, ou perguntando onde ele estava escondido, e ele não esperava que Salai viesse sozinho. Salai responde que ele só pode estar de brincadeira, perguntando se o homem não está tentando se fazer de durão. O homem se irrita com a resposta do Salai e fala que ele é um arrogante, e as habilidades da carta que ele tem são mais do que o suficiente para acabar com Salai. Ele usa sua habilidade para invocar o assassino das sombras, e ordena que ele quebre as pernas do Salai e o traga para o homem. O assassino tenta surpreender Salai pelas costas, enquanto o homem ri se achando vitorioso. Mas rapidamente Salai golpeia o assassino, fazendo com que ele sumisse, deixando o homem sem entender o que aconteceu. Salai fala que a invocação era muito fraca, então, o homem responde que esse só foi 1% do poder verdadeiro dele, pedindo para Salai ficar esperto, pois agora ele vai mostrar o pior pesadelo do Salai. Salai fala que isso é bom, e pede para ele não o desapontar, porque ele já tá ficando entediado. O homem ativa uma habilidade chamada Caixão da Morte, e algo cai em Salai. Salai decepcionado pergunta o porquê ele é tão fraco, ordenando que ele use uma habilidade mais forte. O homem mais irritado usa outra habilidade chamada Corte da Escuridão, mas novamente não causa nenhum dano em Salai. Ele pergunta ao homem se ele ativou alguma coisa. O homem fica surpreso, mas logo muda sua feição para irritado. Ele fala que Salai se atreve a subestimar. Então ativa duas habilidades chamadas Olho do Deus da Morte, e outra habilidade chamada Agulha de Ilusão da Sombra Demoníaca, atacando Salai com as duas, e depois ativa outra habilidade chamada Corte do Ceifador. Mas nada fez efeito em Salai, que estava parado e falando que essas habilidades poderosas são um desperdício nas mãos do homem. Afinal, os atributos dele são muito baixos, caso contrário, essas habilidades seriam um grande problema para Salai. O homem surpreso fala que é impossível, os dois são jogadores que ainda não mudaram de profissão, e pergunta a Salai como ele pode ser tão poderoso. Salai se irrita ao ser comparado com o homem. Ele ordena que o homem nunca mais se atreva a compará-los, porque da perspectiva dele, o homem não passa de um lixo. Então ele desaparece, e em instantes aparece na frente do homem, usando a sua habilidade Marca do Vampiro. Com um golpe Salai arremessa o homem para longe, destruindo a armadura que ele usava. O homem em pensamento fala que essa armadura de classe histórica que o líder do clã deu só conseguiu bloquear um dos golpes do Salai, se perguntando como isso é possível. Ele se assusta com a força do Salai. Em pensamento ele volta a falar que só tem duas cartas restantes, e uma delas ele precisa guardar pro líder da masmorra, e usar isso agora seria um desperdício. Ele decide usar a outra carta para escapar dali. Enquanto Salai avança contra o homem, ele usa a carta Escuridão Absoluta, surpreendendo Salai. Salai fica parado por conta do efeito da carta, enquanto o homem ri e fala que essa habilidade tira os 5 sentidos do alvo. Irritado, o homem fala que agora Salai está incapacitado, com isso, ele pode derrotá-lo facilmente. Salai volta ao normal e pergunta se ele tem certeza disso, o chamando de palhaço. Então com as próprias mãos Salai o fere com um golpe. Ele derrota o homem facilmente e fala que ele é realmente muito estúpido. Em pensamento ele fala que o homem queria escapar dele mesmo depois de ser marcado pela habilidade do Salai. Salai pega as cartas do homem e fala que elas são 10 ao todo e podem ser guardadas, porém, só podem ser usadas uma vez. Ele se surpreende ao ver uma delas se perguntando se poderia ser aquilo. Ele segue falando que essa carta é aterrorizante, e provavelmente era o truque na manga daquele homem. Ele imagina que o jogador queria usar ela no chefe da masmorra. Se ele tivesse usado contra Salai, talvez ele poderia ter o vencido. A garota se aproxima do Salai e agradece ele por ter a salvado. Ela fala que lembrará da bondade dele quando sair da masmorra, e fará com que o pai dela o recompense. Salai em pensamento fala que ela é uma testemunha e se pergunta se deveria a matar. Mas rapidamente alguém se aproxima, ordenando que Salai saia de perto da garota. Salai se surpreende com o nível do homem e se pergunta qual o problema dele. Esse homem é Zhang Shuoyin, profissão guerreiro e nível 55. Ele continua avançando contra Salai, que apenas fala que ele é nível 55. E esse foi o recap de hoje. Gostou? Quer a parte 5? Então comente aí parte 5 para eu trazer mais rápido possível. E também se inscreva no canal. Assim você vai receber meus recaps assim que eu lançar. E assista a esse recap aqui. Nele o prota reencarnou 100 vezes e agora se tornou um príncipe com a inteligência de 100 vidas. Até o meu próximo vídeo. Tchau.